ele está de volta pra você que tava com saudade. Papo Furado especial respondendo 100 perguntas sobre Harry Potter. E não vamos enrolar muito, são 100 perguntas, é um vídeo mais longo, vamos logo pra primeira, que é dessa pessoa chamada Nagimi. Oi Caco, tudo bem com você? Tudo bem, e você? Parabéns pela bruxinha, sou muito fã do seu trabalho, muito obrigado. O Horcrux afeta uma pessoa baseado em quem as Horcruxes pertencem? Já que Voldemort era um bruxo das trevas, por isso afetavam os outros daquela forma? E se sim, são afetadas de acordo com o caráter? Olha, não existe, a gente não tem comparação com outras Horcruxes e com outros bruxos que fizeram Horcruxes, porque a única pessoa que a gente sabe que fez Horcruxes além do Voldemort foi o próprio Herpo, o Sujo, que foi o primeiro criador da Horcrux. A gente não tem conhecimento de mais nenhum bruxo que tenha feito essa prática tão maligna, então por isso não dá pra comparar, mas eu acredito que não. A Horcrux, por se tratar de um artefato que já é oriundo de uma intenção muito maligna, eu acho que ela já afeta a pessoa mesmo, independente de quem fez essa Horcrux. Uma coisa é fato, das Horcruxes do Voldemort, o diário era a mais persuasiva, mas isso era muito mais uma propriedade do diário em si, de como o Tom Riddle encantou aquele diário, do que o fato dele ser uma Horcrux. Claro que ele ser uma Horcrux ajudava sim, mas é muito mais propriedade do diário fazer aquilo. O medalhão também afetava, né, quem usava ali, justamente porque estavam usando aquilo, né, colocando no pescoço e tal. Mas eu acredito que qualquer Horcrux faria esse efeito, assim, de deixar a pessoa daquele jeito meio biruleibe das ideias. E a próxima pergunta é da Heloísa. Oi, Caco, tudo bem? Eu tô bem, e você? Então, por que não há mais registros, fotos, cartas, livros, etc. da Lilian e do Tiago em Hogwarts e no geral? Afinal, eles eram bruxos extremamente fortes e poderosos, além de estudantes excepcionais. PS, gostaria de ter visto Harry conhecendo mais eles. Olha só, aqui a gente pode cair numa armadilha de tipo, nossa, eles eram poderosos, então eram figuras históricas. Eles não eram poderosos. Eram sim bruxos talentosíssimos, estudiosos, mas eram super jovens, né? Eu acho que não tinha o porquê ter esse destaque. Pô, vamos puxar como exemplo assim, na sua escola que você estudou. Com certeza tiveram pessoas na sua escola que foram destaque na vida ali, antes de você. Você sabia delas? Elas eram um destaque de alguma forma? Elas estavam ali nos registros, em foto, em alguma coisa? É muito difícil isso acontecer, sabe? Então eu acredito que seja por isso mesmo. Porque apesar deles serem excepcionais, segundo aqueles que conviviam com eles, eles eram pessoas comuns. Eles eram bruxos comuns ali, não eram um Dumbledore da vida, sabe? Que, pô, é super famoso e tal. Eles ficaram muito mais famosos, obviamente, depois que o Voldemort acabou matando os dois, coitados. Mas enfim, eu acredito que seja por isso mesmo. E aí depois que eles foram mortos, acho que o destaque foi muito mais pro Harry, né? Que sobreviveu e tal. Tanto que o Harry é citado em alguns livros modernos ali, que a Hermione afirma logo no Expresso de Hogwarts, né? Mas os Potter em si, os pais, não são tão divulgados além do Harry, porque o Harry era o grande mistério ali, né? Isso pelo menos é o que eu acredito, o motivo pelo qual eu acredito que seja. Diano perguntou, e aí Caco, beleza? Beleza, e você? Já existe o feitiço reparo, ok. Por que os Weasley não usam nos materiais escolares, já que são de segunda mão? O Harry usa o feitiço para consertar sua varinha, que é um objeto mágico, então deveria funcionar perfeitamente em objetos comuns. Abraço. Diana, é o seguinte, o Harry usa sim o feitiço reparo na varinha dele, mas ele usa com a varinha das varinhas, não é com qualquer varinha. Tanto que quando ele tenta consertar com outras varinhas, ele não consegue fazer isso. E o feitiço reparo, ele repara o que tá quebrado, ele não restaura. Sabe, se uma coisa se quebra, usa o feitiço reparo, ela conserta. Não quer dizer que ela vai ser restaurada, ficar como nova, sabe? Como o Harry, a varinha do Harry quando ele consertou, não é como se ele tivesse comprado ela naquele instante e ela estivesse brilhando novinha em folha. Então acho que pras roupas não funcionaria tanto, sabe? Porque as roupas não estavam estragadas, elas só eram mais usadas, só isso. O Victor Tambaskia disse o seguinte, vi uma teoria que diz que para se fazer um Horcrux, uma das coisas repugnantes do ritual é o canibalismo. A teoria diz que o Harry virou Horcrux porque o Voldemort já tinha feito o ritual completo e o canibalismo veio do pedaço de pele da testa que virou a cicatriz do raio. O que acha? Eu acho uma completa loucura. Aquele raio simplesmente surgiu porque aquilo é por onde a alma, o pedaço da alma do Voldemort entra no Harry. Então não tem como ele ter feito canibalismo, ele ter feito aquele raio ali, nossa, deixa eu comer esse pedacinho de pele aqui. Não é. Até porque o Voldemort fez Horcrux com a morte da Murta que geme e o corpo dela não tinha nenhuma marca, não tinha nada.
entendeu? Então, não acho que pode até envolver. Eu fiz uma teoria uma vez aqui sobre o canibalismo ser parte do ritual, mas porque não necessariamente é na hora da morte que usa, né? Não é assim, matou, tem que usar agora a morte pra fazer o Horcrux. Tanto que o Voldemort, ainda conhecido como Tom Riddle, ele mata o pai dele e só depois que ele transforma o anel em Horcrux. Ele não faz na mesma hora, né? Ele vai perguntar ali pro Slughorn se dava pra fazer mais de uma e tal. Então, assim, eu acho que o canibalismo, se for usado depois de um tempo, pode até, tipo, ter que desenterrar o corpo, coisa assim, sabe? Pode até ser. Mas eu não acho que o lance da cicatriz tenha sido por isso, não. Porque a gente sabe que a cicatriz tá ali daquele jeito porque foi por onde a alma do Voldemort entrou. TW. Na luta do Seth Potter, por que, em vez de ir voando de vassoura até a toca, eles simplesmente não aparataram até lá? Por que não fizeram uma chave de portal? Eu tenho muitas dúvidas sobre a aparatação. Por que os pais do Harry não desaparataram quando o Voldemort se aproximou deles? Bom, perguntas muito justas, muito válidas, mas é o seguinte, a aparatação é rastreável, a chave de portal também é rastreável. Eles não queriam que o Harry fosse rastreado ali no transporte até a toca. Então, por isso que eles usam meios não rastreáveis, como vassouras, testralhos, enfim, e vão voando. Agora, por que os pais do Harry não desaparataram? O meu palpite pra isso é que, pelo fato do Harry ser bebê, a aparatação pode ser perigosa. Aparatar com um bebê pode ser muito perigoso. Então eu acho que é por isso. Até porque existe o Pod-Flu, né, que é o transporte ali entre lareiras, e um dos pontos que é falado no texto do Pod-Flu é que o Pod-Flu era uma opção muito mais viável para muitos bruxos pelo fato de não ser tão arriscado quanto a aparatação, por crianças, idosos poderem usar. Então fica entendido que a aparatação, por ser perigosa, ainda mais num momento assim de fuga, de desespero, ela pode acabar causando danos. O Ron, fugindo do ministério, não acabou estrunchando ali, porque o Yaxley agarrou eles? Então, imagina só, aparatar com um bebê. Pra mim, eu acho que é por isso que eles não aparataram. João Vinícius Vasques. Olá, Caco. Parabéns pelo canal e pela filha. Muito obrigado. Gostaria de saber se há menções nos livros, filmes do universo bruxo sobre a história de Hogwarts Legacy. Sei que a história do jogo se passa muito antes de Voldemort, correto? Valeu, Caco. Cara, sim, a história se passa muito antes do Voldemort. Assim, muito antes, não, ali uns 40 anos antes, 40 anos, uns 30 anos antes do Voldemort nascer. O Voldemort nasce em 1926, a história se passa em 1891, uns 30 anos ali mais ou menos. Mas não tem na história, nos livros assim, Hogwarts Legacy tem muita referência, óbvio, dos livros, né? Muita coisa ali, a base da construção do universo de Hogwarts Legacy vem dos livros, de toda a obra de Harry Potter, mas a gente não tem nos livros nada da história principal de Hogwarts Legacy. O que eles fizeram foi pegar coisas da história, tipo o conflito dos doentes com os bruxos e tal, e colocar no jogo e construir ali uma história pro jogo, entendeu? Então assim, faz parte do universo expandido de Harry Potter. William Barbosa. Fala, Caco, beleza? Beleza, e você? Espero que esteja bem, tô ótimo, meu amigo. Então, tem uma teoria de que a lealdade da varinha das varinhas seja para aquele que se demonstra forte sem precisar matar. Desde Dumbledore até Harry, nenhum deles mataram os antigos donos. Alguns roubaram e outros desarmaram. Na realidade isso não é bem teoria, é mais ou menos como funciona mesmo, né? A varinha, existe essa lenda de que é preciso matar o mestre anterior, mas não é. A varinha escolhe o bruxo, e ela vai escolher o bruxo que ela julga mais digna de possuí-la. Justamente, aqueles que não matam, que simplesmente conseguem derrotar os seus adversários sem matar, o Dumbledore ela considerou digno e o Harry também. Então, justamente o Harry, por se recusar a matar, ser o Senhor da Morte, que ela escolhe o Harry, né? Ela, depois que o Harry desarma o Draco, né? Subjuga o Draco, ali a varinha passa a lealdade pro Harry. E é justamente um dos pontos ali que o Dumbledore até fala, né? Pô, você é o Senhor da Morte, você reúne as relíquias, mas não pra querer burlar a morte, nem nada do tipo. Sabe? Você aceita quando deve morrer. E isso faz toda a diferença. André Santos Aquilino. Oi, Caco, beleza? Beleza. O Dumbledore era um animago? Se sim, qual animal ele se transformava? Olha, não tem nenhuma menção, nada oficial do Dumbledore ser um animago, tá? Nada. Existem teorias, sim, que falam que o Dumbledore era animago e se transformava em uma fênix, mas isso é só teoria, não existe em nenhum lugar oficial essa informação, beleza? Evandro.
Caco, beleza? Beleza. Sabemos que o feitiço escudo só bloqueia feitiços menores e de médio poder. Como se faz então para bloquear ou desviar magicamente de feitiços poderosos, como aquele que a Bella desviou do Dumbledore na Câmara da Morte? Com certeza o feitiço do Dumbledore não era de médio poder. Então não é que o feitiço escudo protege só pequenos e médios feitiços. Do mesmo jeito que tem o escudo que protege, o feitiço escudo que protege contra feitiços mais fracos, tem os escudos mais poderosos que protegem contra feitiços mais poderosos. Então é uma coisa relativa, assim, algumas, tem exceção de algumas magias. Por exemplo, a Avada Kedavra, nenhum escudo segura. Nenhum feitiço escudo segura, né? Você pode trazer um objeto ali pra sua frente pro feitiço bater ali, aí você vai conseguir se proteger, mas você não consegue conjurar um escudo, um protego, alguma coisa ali pra parar o Avada Kedavra, né? Então, assim, são níveis. São níveis, do mesmo jeito que tem o escudo mais fraco, tem o mais forte. A Maria mandou: fala, Caco, beleza? Beleza, e você? Como vai a família? Vai muito bem. Nesse momento, Catarina está tirando um cochilo e minha esposa também está tirando um cochilo, feriadão, né? 3 da tarde, depois do almoço, bate aquela sonequinha. E eu tô aqui gravando. Então, com quem está a posse da varinha das varinhas? Porque em Criança Amaldiçoada, Delphine desarma o Harry. E o que acontece quando o dono da varinha das varinhas morre por acidente ou causas naturais? Qualquer um pode ser o novo dono? Então, o ponto não é somente desarmar o dono da varinha, né? Se a varinha não reconhecer o poder daquela pessoa, não a reconhecer como mestre, não adianta, não pode desarmar que não vai acontecer nada. Então a varinha continuou pertencendo ao Harry e estava enterrada ali, né, no túmulo do Dumbledore. Se o Harry morrer de causas naturais, sim, o ciclo da varinha se quebra, esse ciclo de novo mestre se quebra. José Neto Lima: Caco, como é que o Dobby e o Harry acharam o chalé das conchas se o fiel do segredo era o Gui, não tinha falado pra eles? Essa pergunta é boa também, e pra mim, o que acontece é, o Ron fala, o chalé das conchas nos arredores lá do bairro, né? Nos arredores de tal lugar. Então assim, ele não fala exatamente onde é, tipo, chalé das conchas na rua tal, praça tal, número tal. Ele não fala, ele fala, pô, nos arredores. E aí quando eles chegam ali, de dentro, o Gui acaba vendo todos eles e sai e acolhe todos. Então eu acho que foi assim. Brenda Costa: oi, Caco, você acha que J.K. Rowling criou personagens importantes da Lufa-Lufa, como Cedrico, Newt Scamander, como uma forma de redimir a Lufa-Lufa, que foi tão mal falada no início? Eu acho que não, eu acho que... É que a Lufa-Lufa, ela tem uma visão mais ali, né, sem tão destaque, né, sem ter um destaque grande, porque o livro se passa na visão do Harry, né, as informações que são passadas pra ele ali vêm de pessoas que não estão na casa, então não acho que ela tenha feito isso só pra redimir, é porque ela tinha o plano, aqueles personagens são daquela casa, enfim. Guilherme: olá, Caco, espero que você e sua família estejam bem. Estamos, muito obrigado. Não sei se já respondeu, mas já houve algum bruxo ou bruxa meio que anti-herói? Alguém que tenha tentado matar o Voldemort? Afinal, o Voldemort é extremamente apelão, mas alguém tentou usar alguma maldição no Voldemort? Bom, diretamente não, né? Mas a gente tem o Regulus Black. O Regulus Black, o irmão do Sirius. Eu acho que o Regulus Black pode ser considerado um anti-herói justamente porque ele começa sendo o Comensal da Morte e depois ele tenta destruir o Voldemort, né? E acaba dando a própria vida por isso. Mas ele não lutou diretamente com o Voldemort. Oscar Torres: fala aí, bruxão, beleza? Caco, como funciona a questão das vassouras no quadribol, considerando que existem vassouras mais rápidas que outras? Isso não seria injusto ou antidesportivo? Cara, é que não é uma diferença, nossa, muito absurda assim, né? Vai, a Nimbus 2000 acelera a 94 quilômetros, a Firebolt a 96, entendeu? Não é uma coisa muito absurda. Então acho que não torna tão antidesportivo. Claro, né, em algumas questões pode dar vantagem sim, mas é o jogo, entendeu? É o esporte e é isso aí. Jéssica Januário: oi, Caco, tudo bem? Tudo bem, e você? Poderia ser uma possibilidade usar a penseira e o Visitaserum para confirmar o fato de inocentar Sirius? Assisto seu canal aqui da China, parabéns pelo conteúdo. Oh, que legal, um grande abraço aí para todos que assistem o Caldeirão Furado em outros cantos do mundo. Um beijo, obrigado pelo carinho. Poderia sim ser usada a penseira e o Veritaserum. O problema é, não se usam penseiras e Veritaserum em audiências. Primeiro que o Sirius nem teve uma, né? Não se usa porque são artefatos que podem ser burlados.
os pensamentos podem ser alterados, como a gente vê o Slughorn fazendo, alterando as próprias lembranças. O Veritaserum também pode ser burlado, porque se o bruxo acredita que aquilo que ele está falando é verdade, mesmo se não for, então ele vai falar como se fosse verdade. Sabe, não é uma coisa que funciona 100% como esperado. Então, como pode ser burlado, bruxos oclumentes também conseguem burlar o Veritaserum, então é por isso que eles não usam, sabe? Porque pode dar fraude. A próxima pergunta é de _Beldan_3. E aí, Caco, beleza? Beleza, e você? Você acha que o Dumbledore contou aos Potter, Lilian e James sobre a profecia? Ou ele simplesmente os escondeu e inventou alguma coisa pra encobrir a verdade? Não, eu acho que eles sabiam sim da profecia. Eu acho que eles contaram sim. O Dumbledore contou sim da profecia pro Tiago e pra Lilian e eles se esconderam por isso. Dominic Cole. Ó, achei que era o Dominic McLaughlin, o próprio Harry. Oi, Caco, tudo bem? Tudo bem. Estou lendo Harry Potter e a Ordem da Fênix e vi que a Tonks ajudou o Harry a fazer as malas usando magia, mesmo depois do Harry receber mensagem do Sirius e Arthur pedindo para que ele não o fizesse, pois corria o risco de ser expulso. Isso é um furo ou eu entendi errado? Parabéns pelo canal. Meu amigo, você está mais do que correto. Isso é um furo, sim. Eu já falei sobre isso no quadro Não Faz Sentido, coisas que não fazem sentido em Harry Potter, e não tem o mínimo de sentido a Tonks fazer magia ali e ajudar o Harry, sendo que o Ministério conseguiria identificar ali, porque não é quem faz a magia, e sim a magia sendo feita perto de um menor de idade. Então o Harry já estava ferrado ali por ter usado magia. Ele simplesmente estava sendo vítima de uma campanha do Ministério que estava tentando silenciar e tirar ele como maluco. Então qualquer motivo a mais para expulsar ele, eles usariam. E a Tonks usar magia ali na casa dos Dursley com certeza seria um dos motivos. Mas isso daí é um furo, a autora acabou não pensando e colocou essa parte aí no livro. Guilherme Correia. Oi, Caco, tudo bem? Tudo bem, e você? Como Fred e Jorge descobriram como usar o mapa do Maroto? Eu acho que eu já respondi essa pergunta algumas vezes aqui. Inclusive, tem um papo furado que tem esse título, mas vambora. O Fred e o Jorge pegaram o mapa do Maroto na sala do Filch no primeiro ano, e aí eles foram tentando descobrir como que eles abriam aquilo. E os próprios marotos iam ajudando. Assim como eles insultaram o Snape, eles ajudaram o Fred e Jorge por reconhecer que eles tinham ali a mesma vibe dos marotos. Então foi desse jeito, eles foram tentando, seguindo dicas dos marotos até eles conseguirem entender finalmente como funcionava. Rodrigo de Luca. Caco, no filme, quando o Harry conversa com a Nagini disfarçada de Bathilda Bagshot, ela vê ele usando o colar de Slytherin. Por acaso, no livro ela também vê? Se sim, por que ela não contou pro Voldemort sobre isso? Ele teria descoberto que suas Horcruxes estariam sendo caçadas antes. Pergunta muito boa. Se eu não me engano, ela só vê o medalhão no filme. Eu acho que no livro ele tá por dentro da camisa do Harry, por dentro da blusa. Eu vou até confirmar isso aqui no livro. Pera aí, vamos ver aqui. Abrir Enigma do Príncipe. Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Nagini. Não é Enigma do Príncipe, né, mano? É em Relíquias da Morte. Tá vendo? Ela não vê o medalhão, porque nessa parte aqui, ó, que o Harry pergunta, Bathilda, ela tornou-a sentir. Harry percebeu a presença do medalhão contra a sua pele. A coisa ali dentro, que por vezes batia, acabara de despertar. Ele a sentia pulsar através do ouro frio. Será que entendia que a coisa que a destruiria estava tão perto? Bathilda passou por eles arrastando os pés, empurrando Hermione para o lado como se não a tivesse visto e desapareceu, provavelmente em uma sala de visitas. Bathilda andava vacilante, não sei o que, pá. Deixa eu ver se alguma parte aqui mais pra frente fala. O suéter, realmente estava pra dentro, ó, né? Nessa outra parte, fala assim, então ela fechou os olhos e várias coisas aconteceram ao mesmo tempo. A cicatriz de Harry ardeu dolorosamente, a Horcrux vibrou tanto que o peito do suéter do garoto chegou a mexer. Ou seja, se chegou a mexer é porque tava por dentro, então ela não viu, beleza? Só pra gente confirmar aqui certinho e não ter nada não confirmado. Então isso é dos filmes mesmo. A próxima pergunta é de F. Morchel. E aí, Caco? Tudo bem com você e com a família? Parabéns pela bruxinha. E aí, mano? Beleza? E você, tá bom? Considerando a pergunta do episódio do dia 11/7 de 2024 sobre licantropia, poção polissuco, quando um animago toma poção durante o efeito dela, ele ainda pode se transformar? Olha, a pergunta é muito boa e eu sei do que você tá falando. Que perguntaram se um lobisomem poderia
né, se faria efeito a poção polissuco, né, no lobisomem. Sobre um animago, eu acho que não faria diferença, porque o animago, o se transformar em animago, é uma coisa do bruxo, é o poder do bruxo. E a poção polissuco, ela altera só a aparência. Ela altera só a aparência do bruxo. Ele não pega o poder da outra pessoa que ele tá se transformando. Então, muito provavelmente a pessoa que é animago e toma a poção polissuco deve continuar tendo a capacidade de se transformar em animago. Agora, se isso aconteceria sob o efeito da poção polissuco, se tem algum impeditivo, eu não posso confirmar com certeza. O que a gente pode afirmar aqui com certeza é: a poção polissuco não dá o poder da pessoa para outra, somente a aparência. O poder de se transformar de um animago é da pessoa. Então, se por exemplo, a pessoa que você vai se transformar em animago, você não tem o poder de se transformar em animago. Isso só a outra pessoa tem. Você vai ter a aparência da outra pessoa, entendeu? Agora, se você é animago e se transforma em outra pessoa com a poção polissuco, você vai continuar tendo seu poder de animago, entendeu? Paula Xavier. Oi, tudo bem? Amo seu trabalho e sigo desde o início. Sem mais delongas, Caco. Você consegue ouvir a trama inteira na música Hedwig's Theme? Parece que conta toda a história com a orquestra. Faz sentido? Obrigada pela dedicação e parabéns pela família linda. Mal feito, feito. Que coisa interessante, que mensagem interessante. Eu, sendo bem sincero, nunca pensei nisso. Eu adoro ouvir a trilha sonora de Harry Potter, mas eu acho que pra mim tá tão associado com a história em si, que esses momentos vêm a mim, assim, enquanto eu tô ouvindo. Tipo, sei que essa música, esse momento da música está em tal momento do filme. Mas eu nunca parei pra pensar por esse lado, é muito interessante, faz muito sentido. A próxima pergunta é de alguém que esqueceu de colocar o nome ali no campinho do nome, e foi o seguinte: se o sacrifício da Lilian estava presente no sangue do Harry, não teria como Dumbledore realizar feitiços de extensão que ele utilizou na Rua dos Alfeneiros em outros locais que o Harry frequentava, ou quem sabe até no próprio Harry? Na realidade, ele usa a ligação da Petúnia com a Lilian e estende essa proteção até a casa da Petúnia. Então o Harry estava protegido ali porque o sangue da Lilian e da Petúnia, elas eram irmãs, então elas compartilhavam o mesmo sangue, certo? Não literalmente o mesmo, né? Cada um tinha seu sangue, mas um sangue que veio do mesmo lugar. Então não dava pra estender em outros lugares colocando no próprio Harry, senão talvez o Dumbledore tivesse feito. Apenas Welves. Olá, Caco, tudo bem? Parabéns pela família. Tudo bem, e você? Obrigado. Não lembro se você já respondeu, mas aquele pedaço da alma do Voldemort no limbo poderia ainda estar lá, já que a alma dele estava tão deteriorada, não podendo fazer a passagem, ficando preso lá eternamente? É exatamente o que acontece. O pedaço da alma do Voldemort que tá ali no limbo, fica ali pra sempre. Não tem passagem, não tem nada. Ele vai viver naquele estado de limbo e sofrimento eternamente. Lucas Avelar. Boa noite, Caco. Eu de novo. Quando Harry fica invisível pela primeira vez indo na sessão reservada, ele deixa a lâmpada cair e o zelador encontra e mostra o Snape, e todos vão correndo atrás de algum aluno fora da cama. A questão é, por que a cena não teve continuação? Porque a cena acompanha o Harry indo encontrando o espelho de Ogezete sem querer, né? E aí os professores ficam procurando lá, só que a cena não mostra o desfecho, eles devem ter desistido ali, pô, não acharam ninguém, é isso aí, vamos todo mundo dormir, é nóis. Kellen Luiza. Oi, Caco, tudo bem? Tudo bem, e você? Gostaria de saber que instrumento é aquele existente no escritório do Dumbledore mencionado em Ordem da Fênix no capítulo 22, onde ele vê a cobra de fumaça e diz: naturalmente, mas dividida na essência? Cara, isso é muito legal, essa pergunta. A própria autora já respondeu em um bate-papo há muitos e muitos anos, e eu não sei se eu lembro a resposta dela exatamente, mas aquilo era algo sobre a alma do Voldemort dividida. Eu não sei qual artefato era aquele, né? Qual exatamente era aquele artefato, se ele foi criado pelo próprio Dumbledore, mas o ponto é, o Dumbledore estava falando sobre a alma do Voldemort, quando ele percebe que é a cobra que ataca, e que o Harry tem a visão como se fosse a cobra, que ele entende ali que tá tudo interligado, e aí por isso que ele fala, né, naturalmente, mas dividido na essência da alma, sabe? Rodrigo De Luca. Caco, no filme, quando o Harry conversa com a Nagini disfarçada de Bathilda Bagshot, ela vê ele usando o colar de Slytherin. Já foi essa pergunta, já não foi? Essa pergunta já foi. Foi a pergunta de número 19. Por que essa pergunta tá aqui de novo? Bom, tudo bem, vamos tirar essa pergunta daqui. Vieram duas perguntas iguais. Beleza. John Wayne. E aí, Caco, tudo bem? Tudo bem, e você? E se os pais trouxas de uma criança bruxa se recusarem a guardar o segredo do mundo bruxo? E se esses pais forçassem a criança a demonstrar suas habilidades mágicas em público para os trouxas? O que aconteceria? Bom, a gente só sabe que a partir do momento em que os pais de uma criança bruxa são informados que aquela criança
é bruxa, eles passam a ficar sob o Estatuto de Sigilo, né? Se eles quebram o Estatuto de Sigilo, eles vão ser punidos de acordo com a lei. Não sei se eles vão ser presos, se eles vão ser multados, o que acontece exatamente, mas eles vão ser punidos. Luiz Grando. Fala, Caco, tudo bem? Tenho uma dúvida. O Voldemort não podia ter escondido o Horcrux ou mais de uma em qualquer lugar e protegido o local com o feitiço Fidelius? Se sim, por que não fez? Poderia. Poderia, mas parte do princípio que, para usar o feitiço Fidelius, ele teria que fazer alguém fiel do segredo. Ele poderia fazer ele próprio fiel do segredo? Provavelmente. Mas eu acho que o Voldemort, a questão do Voldemort é que ele se achava tanto que ele não pensava que alguém iria descobrir as coisas dele. Então ele protege ali com o que ele acha que tá bonzão, que tá arrasando e segue a vida, entendeu? Sofia Cafel. Dado o fato que Harry era um Horcrux e tinha a alma envelhecida de Voldemort dentro dele, ele poderia ter ultrapassado aquela linha de idade que o Dumbledore fez em Cálice de Fogo? Muito provavelmente eu acho que não, tá? E por que eu acho que não? O pedaço da alma do Voldemort dentro do Harry não torna o Harry o Voldemort, né? Ela faz sim com que o Harry comparta algumas habilidades ali com o Voldemort, tipo falar com cobras e ter aquela conexão com o Voldemort, mas só isso. Aquilo não molda o Harry como pessoa. Então eu não acredito que isso interferiria na idade do Harry. Até porque o Harry tem o rastreador, né? O feitiço rastreador. Então, se a parte da alma dele, do Voldemort, interferisse na idade do Harry, então o feitiço rastreador não era pra funcionar, né? A ponto do Harry passar ali da faixa da linha etária e não ser identificado. Então o rastreador não tinha que funcionar também, que identifica a magia por menores de idade. Hilda perguntou o seguinte: Oi, Caco, tudo bem? Tudo bem, e você? Quando Harry completou 17 anos, a proteção da Lily acabou, correto? Então não deveria ter acabado também no sangue do Voldemort, já que ele tinha o sangue do Harry? Acaba a proteção na casa da Rua dos Alfeneiros, não a proteção da Lily em si. Não é isso que acaba. A proteção da Lily, ela ainda tá ali no Harry, e também quando o Voldemort tira o sangue do Harry pra retornar, a proteção ainda tava ativa, então aquilo lá vale, sabe? A proteção deixa de valer da extensão que o Dumbledore fez ali na casa da Petúnia, quando ela aceita o Harry, tanto que ele fala, né, no livro fala, a proteção vai acabar de 2 jeitos, quando você fizer 17 anos e quando você não chamar esse lugar mais de casa. Então as duas coisas acontecem, né? Só que a proteção no Voldemort tá ali ainda, a proteção do Harry no sangue do Voldemort, porque o Voldemort usou o sangue do Harry para retornar quando a proteção ainda era ativa. Próxima pergunta é da Ana Luísa Cerejo. Oi, Caco. Sabemos que a autora não é boa com números e afirmou que na Grã-Bretanha teriam em torno de 3.000 bruxos, um número incrivelmente baixo mesmo existindo poucos. O que você acha que faz sentido? Eu acredito que devam ser mais, em torno de 5 a 10 mil, para estar de acordo com a descrição da história. Olha, realmente a própria J.K. Rowling falou que ela é ruim com números, né? Mas se ela é ruim, eu sou pior. Eu sou pior, então eu não vou conseguir te ajudar nisso aqui não, tá? Eu não sei, se pra você acha que faz sentido de 5 a 10 mil, eu acredito. Eu acho que 3.000 faria sentido porque os bruxos são muito, em volume, muito menor do que os trouxas, né? Mas, não sei, sinceramente eu não saberia precisar ali fazer pra você, tipo, pô, eu acho que esse número aqui é o número ideal, sabe? Realmente não conseguiria, porque eu sou péssimo em matemática. Kaique Lufano, olha só, é um Kaique igual eu, mas que não é grifinório, é Lufano. Oi, Caco. Se um trouxa conseguisse entrar no armário sumidouro, ele iria parar em Hogwarts? Pois sabemos que um trouxa comum só veria ruínas, caso chegue perto de Hogwarts. Te acompanho desde quando tudo era mato. Abraço. Caicão, obrigado pela pergunta, mano. E vocês gostam de fazer umas perguntas que me deixam com a cabeça fritada, né? Eu realmente não sei se um armário sumidouro funcionaria com um trouxa, tá? Isso é um achismo completo meu, não é nada oficial, é um achismo. Não sei se funcionaria. Caso funcionasse, bom, o trouxa veria Hogwarts em ruínas, como ela realmente aparece para trouxas, né? Acho que ele ia ficar completamente biruleibe das ideias. Isso com certeza ele ia. Rodrigo Cumerlato. Salve, Caco. Salve. O que eu tenho é uma teoria curtinha. Em Prisioneiro de Azkaban, pra mim, o Dumbledore já planejava pedir para Hermione voltar no tempo desde o início. Por isso, ele enrolou o ministro quando saíram da casa do Hagrid. E a outra vida que ele diz que pode ser salva é a do Sirius. O que acha? Não é teoria. Não é teoria. É que o que acontece? A volta no tempo ali de Prisioneiro de Azkaban, ela gera muita confusão nas pessoas, porque as pessoas sempre tentam buscar uma lógica que não adianta buscar,
Porque é um paradoxo temporal. E um paradoxo é quando coisas impossíveis acontecem, né? Então não adianta a gente buscar lógica. Ali naquele momento, né, da viagem no tempo, o que a gente vê? No primeiro momento, antes de saber que eles voltaram no tempo, a gente vê eles na cabana do Hagrid, e quando eles estão na cabana do Hagrid, tem a pedrinha lá atirando. Isso nem acontece no livro, tá? Mas foi isso da pedrinha, mas foi uma adição genial do Afonso Cuarón pra mostrar visualmente como funcionava aquela viagem no tempo. Por exemplo, eles jogam a pedrinha ali, sem a gente saber que eles voltaram no tempo, e não quebra o vaso? Então, quando o Dumbledore vai ali na cabana e ele enrola eles, o Bicuço foge, né, obviamente, porque eles já haviam soltado o Bicuço, certo? Eles não haviam libertado o Bicuço e assim ele foge. E aí quando o Dumbledore vai lá e conta pra eles, né, depois de tudo que acontece, o Dumbledore vai lá e fala pra eles, acho que, né, a gente precisa de mais tempo e tal, 3 voltas devem bastar, mais de uma vida inocente poderá ser salva. É que ele já sabia que o Bicuço tinha sido salvo, porque ele tava lá e ele presenciou, entendeu? E ele sabia que só dava pra ser salvo se alguém tivesse voltado no tempo, porque o jeito que o Bicuço tava amarrado ali não tinha como. Eles viram o Bicuço ali, entraram na cabana, passou 1 minuto ali e quando eles saíram o Bicuço já tinha sumido. Então ele sabia que isso tinha acontecido. Só que aí entra a questão, né? Muita gente pergunta, tá, mas como aconteceu primeiro? Quem voltou no tempo primeiro? Não tem isso, não tem quem voltou primeiro, não tem uma primeira, tem o ciclo, sempre acontece. É desse jeito que funciona a viagem no tempo em Prisioneiro de Azkaban. Então, o Bicuço ele nunca foi morto. Ele sempre escapa. O Harry conjura o patrono pra salvar a si mesmo. Como que o Harry teria conjurado o patrono pra salvar a si mesmo se ele já não tivesse voltado no tempo? E a gente vê isso antes de saber que ele volta no tempo, entendeu? Então, parece confuso, realmente é um pouquinho, mas é desse jeito que funciona essa viagem no tempo aí em Prisioneiro de Azkaban. É um paradoxo muito legal, conhecido como paradoxo de Bootstrap. Os acontecimentos não têm um início, eles são conectados através de um ciclo. E é muito doido, porque nossa mente quer buscar lógica e não adianta, porque o seu cérebro vai derreter se você tentar. Então sim, o Dumbledore enrola ali na cabana justamente por isso. Só que o ponto é, não tem o começo, entendeu? A próxima pergunta é de Gillian Shenara. Olá, tudo bem? Tudo bem. Não sei se é Gillian ou Gillian, mas vamos lá. Tudo bem, Caco? Tudo bem. Por que raios o Hagrid levou o Grope pra perto de uma escola com crianças e o Dumbledore permitiu? Sei lá, se ele saísse correndo da floresta e acabasse machucando alguém, o Hagrid tinha todo o controle sobre ele? Eu não tenho preconceito com gigantes. Catarina é muito fofa. Bom, que bom que você não tem preconceito com gigantes, né? Olha só, o Hagrid a gente já passou, olha, 2026. Ano que vem tá fazendo 30 anos que o primeiro livro de Harry Potter foi lançado. Tempo suficiente pra gente aceitar que o Hagrid era sem noção pra caramba quando se tratava de criaturas mágicas, né? De seres perigosos. O Hagrid era sem noção, né? O Dumbledore também dava uma confiança pro Hagrid ali absurda. Porque ele sabia que o Hagrid tinha o coração no lugar. Mas sim, de fato era perigoso. Mas o Hagrid tinha ali um certo controle sobre a situação. Mariana. Olá, Caco. Olá. Tenho uma dúvida técnica. Olha lá, uma dúvida técnica. Na nossa vida real, e acredito que em quase todos os países, todos devem, por lei, ter o ensino básico. Como que o governo de trouxas, de alguma forma, sabe que os bruxos concluíram o ensino básico? Eles não sabem das escolas de bruxos. Cara, bruxos não são pessoas que estão no sistema dos trouxas. Começa por aí. Agora, estamos falando de nascidos trouxas? Nascidos trouxas normalmente frequentam a escola primária normalmente antes de receber a carta de Hogwarts e ser avisado que é bruxo. Então eles concluem ali o ensino básico obrigatório, né? E aí, eu não sei, deve entrar aí, depois que eles vão pra escola de Hogwarts ou pra qualquer outra escola de magia, deve ter alguma coisa tipo, sei lá, foi estudar num internato, num lugar longe, foi fazer em outro lugar. Mas os bruxos não estão no sistema dos trouxas, então não tem motivo pra se preocupar com isso, sabe? Vander Ramos. Seria possível uma série de Animais Fantásticos até chegar em Harry Potter? Amo as histórias graças a você que me fez imaginar mundos diferentes. Muito obrigado pelo carinho. Eu adoraria uma série de Animais Fantásticos preenchendo a linha do tempo até o início de Harry Potter ali. Seria muito legal. Mas eu acho difícil de acontecer. A próxima pergunta é do navio de Bobaton. Navio de Bobaton? Bobaton tem uma carruagem, não um navio. Quem tem o navio é Durmstrang. Oi, Caco. Só de boa? Minha pergunta é, por que o Filch ficou do lado da Umbridge em Ordem da Fênix, se ele era funcionário de Hogwarts? Ele estava com a Maldição Impérios? Abraço. Não, o Filch não estava com a Maldição Impérios não, e a gente vê muito disso na vida real, pessoas que defendem aquelas que querem acabar com seus próprios direitos. Isso é muito comum, na vida real existe, tá? Existe na vida real, então, assim, é só porque o Filch era um completo frustrado, ignorante, simplesmente por ele ser um aborto,
né? Ele tinha uma certa amargura que ia além da sensatez dele. Então ele acabava simplesmente apoiando uma coisa que era contra ele mesmo. Renata, Caco, uma dúvida. Não lembro se você já respondeu isso. O Hagrid pega a moto com os Sirius antes do Voldemort matar os Potter, porque quando o Hagrid fala ali no começo para o Dumbledore que pegou emprestada com ele, ninguém sabia que o Sirius era inocente. Ele pega depois. Só que naquele momento que ele pega, é antes do Sirius encurralar o Pettigrew e tal, né, e acontecer aquela armação toda do Pettigrew. Naquele momento, o Hagrid não fazia ideia de que o Sirius era fiel do segredo ou alguma coisa do tipo. Quem sabia era o Dumbledore, né? Mas até então, do Dumbledore pegar e falar, pô, nossa, você pegou a moto com o Sirius, ele que é o culpado. Eu acho que não é muito a cara do Dumbledore fazer isso. Ele dá as investigadas dele ali sozinho, né? Ele, como o próprio Dumbledore diz, ele não costuma colocar todos os ovos em uma mesma cesta. Então, se o Hagrid não sabia que o Sirius era o fiel do segredo, o Dumbledore não teria por que falar pra ele. Tipo, olha, o Sirius traiu os Potter, provavelmente. Foi o que aconteceu, entendeu? E aí ele pega e deve só pegar a informação do Hagrid, sabe como é, fala, então você encontrou o Sirius, ele foi lá na casa dos Potter, né? Interessante. Tipo, ele pega a informação pra ele, sacou? Vamos lá. Próxima pergunta é de Severo Henrique. Te amo, Caco. Acompanho seus vídeos e tudo mais. Você é meu ídolo, sou muito fã de Harry Potter. Você deixa os momentos do meu dia mais felizes. Agradeceria se você me notasse. Ô, Severo Henrique, um abraço, meu amigo. Obrigado pelo carinho. Fico muito feliz de estar falando com você neste momento. É como se eu estivesse me comunicando com o Batman. Não tem necessariamente uma pergunta, é só uma saudação aqui do nosso amigo Severo Henrique. Obrigado, meu amigo Henrique. Fico feliz. Queria ter o dinheiro do Batman, confesso. Obrigado pelo carinho, valeu. Eu sou o Batman. Erlan Bastos falou o seguinte: olá, Caco, sou fã do seu trabalho. Obrigado, mano. Gostaria de saber como Harry Potter se tornou o dono da varinha das varinhas quando ele desarmou o Draco, se o Draco estava com a varinha que comprou aos 11 anos no Beco Diagonal. Abraço. Dúvida muito válida, muito justa, mas só do fato do Harry desarmar o Draco, independente da varinha que ele tava, a varinha das varinhas sente isso, sabe que seu dono foi subjugado, foi desarmado por alguém que a varinha considera mais forte, então é por isso. Manu Corsi. Caco, tudo bem? Tudo bem, e você? Quando um animago morre na forma animal, ele volta a ser um humano ou permanece animago? Tenho 10 anos e adoro o seu canal. Assisto todos os vídeos. Muito obrigado, Manu. Obrigado pelo carinho, um grande beijo pra você. Eu já respondi uma pergunta, acho que essa pergunta em algum papo furado, mas talvez faça bastante tempo, porque eu nem lembro exatamente qual papo furado foi. Acho que foi num dos primeiros, então é muito justo essa pergunta aparecer de novo. Como se tornar um animago? É um feitiço, né, que vem, claro, depois de um ritual ser feito pela primeira vez e tal, mas é um feitiço. E alguns feitiços se desfazem quando uma pessoa morre. Pode ser que a pessoa que morre na forma animago volte à sua forma humana depois de morta. Ou pode ser que, pelo fato da pessoa estar morta e não fazer o feitiço de volta, né? Ela tá morta, não tem como ela fazer o feitiço, ela permaneça naquela forma. Tem as duas possibilidades, né? Eu não posso dizer com certeza qual seria, porque a gente não tem a informação. Mas a gente pode imaginar, conhecendo o que a gente sabe aí, se baseando no que a gente conhece do mundo bruxo, né? Existem feitiços que acabam quando o bruxo que lançou morre, né? E existem feitiços que perduram. Então pode acontecer tanto um quanto o outro. A gente só saberia se isso fosse confirmado oficialmente. Rafael Felipe. Um bruxo pode se defender de um tiro com um protego? Um tiro de arma, né? Cara, vou te falar, qualquer arma de trouxa é fichinha perto de magia dos bruxos, cara. Então, sim, os bruxos podem se defender. VDC. Em Harry Potter e a Pedra Filosofal, no livro, o Harry entrega Norberto para o Carlinhos. No segundo livro, capítulo 4, quando o Fred explica para o Harry o que é Gnomes, o livro menciona que o Harry nunca viu Carlinhos. Seria um erro? Não seria um erro. O Harry não encontra o Carlinhos no primeiro livro. Quem aparece no primeiro livro são os amigos do Carlinhos. O Carlinhos não consegue ir até Hogwarts para resgatar o Norberto. Na série Harry Potter, eu acho que ele vai aparecer. Eu acho que vão mudar isso daí e ele vai aparecer. Então, talvez isso aí seja alterado. Eu acho até meio justo, porque, coitado, o Carlinhos não apareceu em nenhum filme, né? Na série aí já vai aparecer mesmo onde não aparece. Denise. O que aconteceria se Voldemort levasse um beijo do Dementador com as Horcruxes intactas? Outra coisa, só uma observação. Em Cálice, no filme, o Rabicho corta a mão e fica parecendo que cortou um legume. Ele não tem reação alguma. No livro ele fica se contorcendo e chora muito. Isso me incomoda. É verdade, no livro o Rabicho fica lá se contorcendo de dor, né? E no filme parece que ele nem parece que ele tinha acabado de arrancar a mão fora.
Sobre o Voldemort, bom, o beijo do Dementador no Voldemort, essa pergunta é muito doida, cara. É muito maluca, porque ela é muito difícil de responder também. A gente não consegue responder ela com uma certeza, porque não tem informação. O que eu posso falar é o que eu acho. Eu acho que, bom, sugando a alma do Voldemort, que é a parte principal, o Voldemort precisa da parte principal da alma pra sobreviver, né? Eu acho que sugando a parte principal, que é a parte que quando o corpo do Voldemort é destruído, essa parte fica na Terra, fica refugiada lá na Albânia, eu acho que as Horcruxes ficam inutilizadas, sabe? Porque aquela parte principal é necessária. É a parte principal da alma do Voldemort. Ele só consegue retornar com aquela parte principal. Porque não é que ele retorna ali usando as Horcruxes, assim, nossa, vou usar essa Horcrux, gastei. E aí a alma que tava naquela Horcrux, o pedaço da alma que tava naquela Horcrux é usado. Não é isso. As Horcruxes funcionam como âncora, né? Não é, quando ele volta, ele não usa uma, ele usa todas elas, sabe? Ele usa todas elas. São todas elas que prendem ele à vida. No caso, se a alma principal dele foi sugada do beijo do Dementador, eu acho que aí não tem jeito, meu amigo. Eu acho que simplesmente a alma seria sugada e o Voldemort ficaria ali só na casca vegetando. Isso, claro, é o que eu acho. Mas também a gente pode pensar numa possibilidade de o beijo do Dementador não ser efetivo e o Dementador não conseguir sugar a alma justamente porque ela tem partes dela presas à terra. Não sei, né? Não sei. Isso é um completo achismo. Tanto uma quanto a outra resposta são completos achismos. Me diz vocês o que vocês acham. Cris Junqueira. Caco, você é demais. Obrigado. Tenho 2 perguntas. Aí, tudo bem então, porque entra no lugar da outra que tinha saído, que era repetida. E fica tudo certo. Continua sendo sem perguntas. Por que o senhor não faz um vídeo da história de Albus Potter? Bom, primeira pergunta eu vou responder porque ele é muito chato. Brincadeira. Eu fiz do Scorpius, eu tô pra fazer. Na realidade, eu tava pra fazer do Albus, sim. Só que como eu fiz do Scorpius e a história deles é muito paralela ali, né? Por conta de Criança Amaldiçoada, eu acabei dando um espaço pra não ficar muito perto um vídeo do outro, porque o vídeo vai acabar ficando um pouco parecido, sabe? Mas pretendo fazer aí um vídeo sobre a história de Albus Severo Potter. 2, segunda pergunta. Por que não tem novas histórias da nova geração de Harry Potter? Só teve Criança Amaldiçoada, depois não se teve mais nada. Bom, aí, cara, aí não é comigo. Aí é com a autora. Por que ela não quis fazer mais? Por que ela simplesmente não quis continuar? Talvez porque a recepção de Criança Amaldiçoada como história não tenha sido tão boa, né? As pessoas que assistem a peça, todo mundo que assiste a peça fala, nossa, é incrível realmente, putz, mano, os efeitos são maravilhosos, mas a pessoa que não vê a peça sempre acha que é ruim, fala que é zoado, que, enfim, que é uma fanfic. Aí talvez, não sei, talvez seja por isso. Se bem que nem foi ela que escreveu, né, a Criança Amaldiçoada. Então, sinceramente, eu não sei não. Próxima pergunta. Rodrigo De Luca, olha ele aí de novo. Oi, Caco. Sei que não era da personalidade do Voldemort fazer isso, mas supondo que ele tivesse dado um tiro de revólver no bebê Harry, a bala daria meia volta e atingiria o Voldemort? Imaginei aquelas cenas de desenho animado, sabe? Do tiro fazendo freando assim. Cara, qualquer coisa que o Voldemort tentasse fazer contra o Harry não ia funcionar por conta da proteção. Se fosse com uma espada, se fosse com uma faca, se fosse com tiro, se fosse, sei lá, qualquer coisa, não ia funcionar. Agora, se o projétil ia dar uma volta e voltar nele, eu acho muito improvável. O que acontece é que poderia, tipo, dar uma ricocheteada, sabe? Tipo, bater e espirrar para o outro lado. Porque tinha essa proteção no Harry. Mas a gente só saberia se acontecesse, né? É muito provável que o que ele tentasse não ia dar certo. Game Oak, Game Carvalho. Baseado na ideia de efeito borboleta, seria possível que ao invés do monstro, quando o Voldemort pediu para um comensal, um elfo doméstico, quem tivesse oferecido fosse o Lúcio com um Dobby? Se sim, como você imagina a história, pois ele não parece ligar para elfos domésticos como o Regulo. Cara, qualquer coisinha que a gente faz diferente numa história causa muita diferença, né? Como você mesmo disse, o efeito borboleta, baseado na ideia de efeito borboleta. Qualquer coisinha que mudasse ia ser completamente diferente. Como seria? Bom, provavelmente o Dobby ficaria lá pra morrer, porque o Lucius não ia ligar nem um pouco. E o medalhão verdadeiro ficaria ali, não teria troca de medalhão. Então, quando o Dumbledore descobrisse sobre o medalhão, ele simplesmente ia achar o medalhão verdadeiro ali, sabe? Eu acho que essa seria a maior mudança da parada. Ney Thiago. Fala aí, Caco, beleza? Beleza, e você? Sabemos que no processo para se tornar um animago é usado o fio de cabelo do bruxo, certo? O que acontece se o bruxo for careca? Ele não pode virar animago? Abraço. Isso é carecofobia. Cara, eu acho que pode usar pelo do corpo, então, não só o cabelo, né? Eu acho que
pelinho do corpo, ou talvez seja igual a poção polissuco, que seja um pedaço do corpo serve, sabe? Alguma coisa que tem o DNA do bruxo. Se bem que eles usam a folha de mandrágora impregnada de saliva, né? A saliva já tem DNA, então não sei. Talvez sirva pelo mesmo. Outra pessoa que não colocou o nome mandou. Fala, Caco, beleza? Beleza, e você? Na sua opinião, se pais bruxos educam os filhos em casa até certa idade, mas depois decidem que querem que o filho vá pra Hogwarts depois dos 11, ele pode? Um abraço. Não, eu acho que a idade pra entrar em Hogwarts é 11 anos. A gente tem aí em Hogwarts Legacy acontecendo da pessoa entrar, né, no 5º ano, que manifesta magia de forma tardia, mas é outra história, outros 500. Em Hogwarts tem a regra, olha, tem que mandar a carta de resposta no 1º ano ali. Depois eu não acho que seja possível o aluno começar. Depois o pai vai ter que se encarregar ali da educação, sabe? Pô, se não quis entrar no começo do ano letivo, no 1º ano, agora balança seu berço aí, meu filho. Alex Bernardo, oi Caco, tudo bem? Fiquei pensando se existia outras formas de repelir dementadores sem precisar conjurar o patrono. Será que o feitiço Protego Diabólica seria eficaz? Abraço, seu canal é o melhor. Muito obrigado pelo carinho, mano. Eu odeio que essa câmera, o ISO dela não fica em um só e eu tenho que ficar apertando pra ele não... Porque senão fica parecendo um fantasma aqui, ó. Cara, pelo que o Snape fala em uma das aulas de defesa contra as artes das trevas, tem mais de uma forma de repelir dementador, não só o patrono, mas ele não fala quais são essas formas. Não sei se o Protego Diabólica seria capaz de repelir. Sinceramente, não posso te dar uma resposta sobre isso. LM Costa. E aí, Caco, beleza? Beleza. A Umbridge não é penalizada pelo Ministério depois de toda a maldade feita, inclusive mandar os Dementadores para atacar o Harry. Cara, pra você ver como o Ministério da Magia ele era problemático e corrupto, né? A Umbridge, ela consegue se manter no Ministério mesmo depois das paradas que ela fez em Hogwarts. Tipo assim, ela perde o cargo em Hogwarts, mas ela continua no Ministério, cara. Bizarro, né? E aí só depois da guerra ali que ela é realmente punida pelos seus crimes, quando ela chefiou ali a comissão de registro dos nascidos trouxas. Então ela foi presa pelos crimes de guerra ali que ela cometeu. Rosana Teles. Oi, Caco, espero que estejas bem. Tô bem, obrigado. Se a poção polissuco muda tudo na pessoa, até a voz, por que durante a batalha do Sete Potter a voz da Fleur continua com sotaque francês? Ou existe alguma exceção se tratando de nacionalidades diferentes? Amo seu canal, beijos na família. É que aí no caso é sotaque, né? Não é a voz. O jeito que a pessoa fala é o jeito que a pessoa fala. Ela vai falar do jeito dela com a voz da outra pessoa. Mas o sotaque entra muito no jeito e não no tom da voz da pessoa, né? Então por isso. Vinícius Santos, estava revendo cenas que me veio uma dúvida. No segundo filme, Câmara Secreta, por que Dumbledore não usou a extração de memória no Harry para ver na penseira quando Lucius Malfoy colocou o diário no caldeirão da Gina e usar isso como prova? Seria um não faz sentido em Harry Potter? KKK. Só 2 KK ele colocou na realidade. KK. Bom, no livro, eu tô com o livro aberto aqui, ó. O Lucius Malfoy e o Sr. Weasley saem na porrada ali, né, tal, tem toda a confusão. E aí tem esse trecho aqui, O Sr. Malfoy foi atingido no olho por uma enciclopédia dos sapos. Ele ainda segurava o livro velho de Gina sobre transfiguração. Atirou-o nela, os olhos brilhando de malícia. Aqui, tome o seu livro, é o melhor que seu pai pode lhe dar. E desvencilhando-se da mão de Hagrid, chamou Draco e saíram da loja. Você devia ter fingido que ele não existia, Arthur, disse Hagrid, quase erguendo o Sr. Weasley no chão, enquanto endireitava as vestes. Podre até a alma, a família toda, blá blá blá. O assistente parecia querer impedi-los de sair, mas mal chegava à cintura de Hagrid, e pareceu pensar 2 vezes. Eles subiram apressados à rua, os Granger tremendo de susto e a Sra. Weasley fora de si, de fúria. No livro, nessa parte, não fala que... É que no filme é muito visual, né? No filme mostra o Lúcio pegando um e quando ele devolve tem mais um livro. E o Harry vê isso, né? Aqui nessa parte no livro, isso no filme no caso, né? Aqui na parte no livro, não. Agora, vamos ver lá no final, o Harry fala: Lúcio Malfoy voltou-se contra ele. Como vou saber como essa menininha burra chegou ao diário? Porque foi o senhor que deu o diário a ela, disse Harry, na Floreios e Borrões. O senhor apanhou o velho exemplar de transfiguração que ela levava e escorregou o diário para dentro dele, não foi? Ele viu as mãos brancas do Sr. Malfoy se fecharem e se abrirem. Prove, sibilou. Ninguém pode fazer isso, disse Dumbledore sorrindo para Harry. Não agora que Riddle desapareceu e tal. Então o Harry não viu acontecendo. O que ele tá falando é que ele
que foi o Lúcio Malfoy. A gente sabe que realmente foi, mas o Harry não viu isso acontecendo. Então não adiantaria pegar a memória do Harry ali pra ver se realmente o Lúcio colocou. A gente sabe que ele colocou, mas o Harry não vê acontecendo, beleza? No filme ele vê, no filme isso acontece realmente, você tem razão, só que no livro, bom, aqui ficou claro que ele não vê, não tem nenhum momento citando que ele viu o Lucius fazendo isso, só ele falando que ele fez. De Pupler falou o seguinte: olá, Caco, como vai? Vou bem, e você? No terceiro ano em Hogwarts, Harry estava preocupado em ser preso por fazer a Guida virar um balão, correto. No quinto ano, Malfoy torceu para Harry ser preso após ele conjurar o patrono para se defender dos dementadores, correto. Bruxos menores podem ser presos em Azkaban? Mano, poder eu acho que pode, tá? Agora, por fazer a tia virar um balão, um feitiço acidental, eu acho que não, sabe? Ali no quinto ano poderia até acontecer, porque o Ministério tava querendo ferrar o Harry, né? Então talvez ele até fosse, mas é muito difícil. Rodrigo Correia, opa! Nos livros de Harry Potter, vimos como uma criança mimada pelos pais se torna até certo ponto reflexo deles. Um exemplo são Duda e Draco. Muito bem. Você acredita que se o Harry tivesse recebido o mesmo amor que os Dursley deram pro Duda, ele seria um mimado e a história dos livros seria diferente? Com certeza. Primeiro porque, assim, é aquilo que os Dursley acham que é amor, que eles estão dando pro filho, que não é, estraga completamente o Duda, né? E o próprio Dumbledore fala isso em Enigma do Príncipe, quando ele tá lá na casa dos Dursley. O Dumbledore quer que o Harry cresça justamente longe dos holofotes, porque ele era famoso e tal, pra aquilo não estragar ele, pra ele não crescer se achando um príncipezinho, como o Draco cresceu, né? Então, com certeza, isso poderia sim incentivar ali na forma que o Harry era e mudar a história de alguma forma. Pedro Duracek. Bom dia, Caco. Bom dia. Minha dúvida é a seguinte: feitiço é universal? Tipo, no Brasil, Acre ou Avada Kedavra servem pra Castelo Bruxo? Ou cada país tem seu feitiço no seu idioma? Olha, eu acredito que isso é uma coisa muito variada. Acho que os países podem ter seus próprios feitiços, sim, mas muitos feitiços variam do latim. Então eu acho que, né, muitos, não tô dizendo que todos, muitos deles variam do latim. Aliás, variam não. Muitos feitiços vêm do latim. Então eu acredito que, como a gente, né, nossa língua, o português, é uma língua derivada do latim, eu acredito que muitos devam se parecer, sabe? Mas provavelmente sim, deve ter algum feitiço aí que é em outra língua, de um outro jeito, com uma outra forma. Mas também não impede um brasileiro, por exemplo, falante de português, de falar um Avada Kedavra e esse feitiço funcionar. Tudo bem? O Bruno Colley falou. Tudo bem, e você? Fiquei curioso. No livro Harry Potter e a Câmara Secreta tem o Dia dos Namorados, que o Gilderoy Lockhart manda uns anões com asas para entregar cartão de amor pro Harry, que recebe, e o anão lê pra todo mundo e Draco diz que foi a Gina que mandou. Foi ela mesmo? Sim, foi. Foi a Gina. Seus olhos são verdes como sapinhos, ela fala, né? O cabelo negro como não sei o que lá. Leon Oliveira. Olá, Caco, tudo bem? Tudo bem também. Essa é a primeira vez que participo do Papo Furado, então quero apenas lhe elogiar pelo canal. Mas eu queria saber por que Fred George abriu a loja deles enquanto todos estavam fechando as portas. O que os outros temia que eles não. Sou fã do canal. Muito obrigado pela sua pergunta, Leon. Muito bom ter você aqui no Papo Furado com a gente. E o Fred e o Jorge, eles tinham uma coisa. Sabe o que o Fred e o Jorge tinham? Ousadia e alegria. Eles eram ousados. Enquanto a galera tava fechando por medo, eles estavam fazendo marca negra de pirulito, marca negra falsa ali, sabe? Eles estavam vendendo, tipo, desafiando as coisas ali. Então, eles realmente não tinham medo. Eles achavam que, eles sabiam que o povo naquele tempo precisava rir também. Precisavam de um motivo de alegria, precisavam continuar de alguma forma. Então, eles continuam ali sem medo, cara. Let Granger, fala, Carro, beleza? Beleza, e você? Antes da pergunta, gostaria de dizer que acompanhar sua rotina em família pelo Instagram me alegra muito e cura minha criança interior. Oh, obrigado pelo carinho. Bom, como o Basilisco sabe que a vítima é um sangue ruim, não é apenas um título pejorativo? Sim, é um título pejorativo, não tem nenhuma diferença de um bruxo que vem de uma família inteiramente bruxa para um bruxo que nasceu de trouxas, nenhuma diferença biológica, são bruxos iguais, e o Basilisco só atende uma ordem, na realidade, né? Então, ele sabia quem atacar porque era
mandado, orientado ele a atacar tal pessoa. No caso ali em Câmara Secreta, como a Gina tava escrevendo tudo no diário pro Tom Riddle e o Tom Riddle ia aprendendo as coisas sobre aquele tempo, ele sabia quem eram os nascidos trouxas. Então por isso que ele ataca, manda a Gina atacar, né, no caso, aquelas pessoas. E aí a Gina comandava o basilisco, enfim, possuída pelo Voldemort, ela comandava o basilisco e ele atacava essas pessoas. Magic Miller. Opa, Caco, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Sabemos que é difícil fazer magia sem varinha, certo? É bem difícil mesmo. E um bruxo consegue conjurar um objeto igual o Harry fez com a vassoura no torneio Tribruxo? Seria possível aprender somente o feitiço de conjurar sem varinha e então conjurar a varinha de onde ele guardou? O Harry, eu entendi que você falou como o Harry fez de convocar a vassoura, né? Ali não é que ele conjura, mas fazer daquele jeito, conjurar, ao invés de convocar. Olha, impossível eu acho que não é. Eu acho que o bruxo consegue sim fazer com que a vassoura seja materializada, conjurada ali, né? Sai de um lugar que ele sabe, primeiro ele precisa saber onde a vassoura tá e fazer esse feitiço. Mas deve ser muito, muito complexo. Agora, conjurar a própria varinha, eu não sei. Não sei se a varinha parte do mesmo princípio dos outros artefatos mágicos, se ela seria conjurada, mas eu acredito que sim também. Eu acredito, não acho que tenha alguma restrição pra isso. Mas, cara, pode colocar aí que se existir 2 bruxos no mundo que conseguem fazer é muito, sabe? 2 ou 3 conseguem fazer é muito. Esse número saiu completamente da minha cabeça, tá? Felipe Queiroz, 4959. Salve, Caco, beleza? Salve, mano, beleza, e você? Existe alguma explicação de como a Matilda Bagshot ainda estava viva até Relíquias da Morte antes da Nagini vestir seu corpo? Ela já era velha quando Dumbledore estava na escola, tia-avó do Grindelwald. Me parece absurdo ser uma pedra filosofal ou algo do tipo. Cara, o lance é que os bruxos vivem muito mais, né? O Armando Dippet, que era o diretor antes do Dumbledore, ele viveu mais de 200 anos, sem pedra filosofal, sem nada. Então, assim, alguns bruxos acabam vivendo muito mesmo. Não sei se a Matilda fez alguma coisa, se ela deu um tapinha na pedra filosofal pra ficar com uma vida um pouquinho mais longa, mas realmente ela era bem velha mesmo. E acho que ela ser tia-avó do Grindelwald e já ser um pouco mais velha enquanto o Dumbledore ainda era adolescente, né, tava na escola, não quer dizer muita coisa, assim, porque ela podia ser velha, mas não velha, nossa, que velhota, tipo, sei lá, podia ser mais velha, né, tipo, sei lá, uns 60 anos. Por aí. Aí acho que não seria tão estranho ela estar ali em 1997 com 100 e poucos anos, sabe? O Dumbledore mesmo tinha 116 quando ele morreu. Enzo Félix. Tudo bem? Parabéns pelo trabalho, seu canal é muito bom. Obrigado, cara. Como foi a Batalha da Torre de Astronomia? A Batalha da Torre de Astronomia, pô, você quer saber detalhe por detalhe como foi a batalha? O Harry volta com o Dumbledore lá da caverna, né? Chega ali em Hogwarts e os Comensais da Morte invadem porque o Draco deixa eles entrarem. Então acontece um pouco de um rebimboco da parafuseta ali, os feitiços voando pra tudo quanto é lado, tem comensal que morre porque um comensal atinge o outro com a Avada Kedavra e erra o alvo e atinge o comensal. O Gui Weasley é mordido pelo Greyback, é um salseiro todo ali, viu, cara, é um salseiro brabo. Mas é uma batalha que dura bem rapidinho, assim, sabe? Isso aqui, claro, foi um apanhado geral muito raso. Eu aconselho você a ler o livro que você não vai se arrepender, beleza? Bia Viana. Oi, Caco, tudo bem? Tudo bem. Primeiramente, seu trabalho é incrível. Te acompanha há anos. Coraçãozinho. Muito obrigado. Minha pergunta é: por que será que o Snape continuou ao lado do Dumbledore após a morte da Lilian? Ele mudou de lado a fim de protegê-la. Depois que ela morreu, o que fez permanecer com o Dumbledore? Bom, eu acho que principalmente a palavra dele, né? Ele fez uma promessa, então ele estava cumprindo. E também acho que por conta do remorso, do arrependimento, ele via aquilo como uma missão de talvez tentar não se redimir, mas compensar o erro dele, sabe? Rodrigo Guerra. Salve, senhor Cardassi, fã há anos do canal. Obrigado, meu amigo. Estava relendo os livros e me deparei com uma piada bem safadinha do Ron para Lila Brown durante uma aula de adivinhação em O Cálice de Fogo. Já tinha reparado? Capítulo 13. Posso dar uma olhada no seu Urano? Também, Lila. Eu já tinha notado, sim, essa piada safadinha do Ron. É que em inglês ela faz mais sentido, né? Que ele fala assim, posso dar uma olhadinha como que ele fala? Uranus, tipo, fica meio que como se fosse um trocadilho, tipo, seu anos, sabe? O Ron é bem safadinho, ele faz umas piadinhas bem sem graça às vezes. Fábio Careno. Fala, Caco, beleza? Se um nascido trouxa é impedido por seus pais de ir para Hogwarts quando ele virar maior de idade, sabendo que é um bruxo, mas sem nenhuma informação, tem alguma forma de contatar o Ministério
e ele teria a chance de aprender a controlar a magia, cara, eu acho muito difícil algum pai ou mãe trouxa não querer que o filho bruxo controle a magia porque aprenda a controlar, né, que estude, porque todos os contras disso é falado quando um bruxo visita eles pra contar. Agora, se ele não estudar, se ele for proibido de ir pra Hogwarts, os pais têm esse direito, tá? Mas, com certeza, se ele é bruxo, ele vai poder contatar o Ministério da Magia, ele vai poder tentar controlar, não em Hogwarts, mas ele vai poder tentar, sei lá, aprender particular com outra pessoa, com outro bruxo, ou tentar se aprimorar de alguma outra forma, tá? Não existe só Hogwarts pra aprender a controlar. Aqui Hogwarts é pra crianças, né? Ali dos 11 aos 17 anos. Mas eu acho que deve haver alguma forma assim. Isso eu tô falando que eu acho, tá? Não é certeza. Eu acho que deve haver alguma forma assim. O problema é que se essa criança não aprender a controlar, ela vai ter manifestações de magia e coisas que saem do controle ali, e provavelmente o Ministério vai precisar intervir antes, sabe? Lufana Flor. Oi, Caco, tudo bem? Eu também tô bem. Beijo pra você e sua família. Muito obrigado. Queria fazer 2 perguntas. O que acha sobre as criptas malditas que aparecem no jogo Hogwarts Mystery? E o quanto está ansioso pra série? Bom, primeiro, vou responder a mais fácil. Eu tô muito ansioso pra série. Não paro de pensar nela todos os dias, vou dormir pensando nessa série, acordo pensando nessa série. Tô muito, muito ansioso mesmo. Agora, sobre as criptas malditas de Hogwarts Mystery, eu acho as histórias desses joguinhos um pouco rasas demais. Então elas não me agradam muito, assim, sabe? Eu sei que é um conteúdo extra de jogo e tal, mas eu não acho muito maneira, não. Eu gosto mais quando é uma coisa um pouco mais profunda. Até a de Hogwarts Legacy também é uma história meio rasinha, assim, não é uma coisa tão aprofundada, né? Então, assim, é legal pra complementar ali, pra expansão do universo, mas não é algo super maneiro, não, na minha visão. SH Martins _ Grifinória. Olá, Caco, tudo bem? Amo seu canal, obrigado pelo trabalho incrível. Coraçãozinho. Muito obrigado pelo carinho. Relendo Cálice de Fogo, acho que talvez Ludo Bagman estivesse sob a maldição Império. No capítulo 9, o trio encontra ele na floresta, aparentemente desorientado e sem saber o que estava acontecendo. Seria possível? Cara, eu acho que você confundiu. Não é o Ludo Bagman que eles encontram na floresta desorientado, é o Bartol Crouch Sr. Não sei se estamos falando da mesma coisa, tá? Deixa eu até checar aqui em Cálice de Fogo. É depois de encontrar... Não, eu tenho certeza, não é não. Eles não encontram no capítulo 9. Ah, tá. Beleza, no capítulo 9... Não, beleza. Eu entendi o que você tá falando. No capítulo 9 é lá na Copa Mundial de Quadribol. Peraí. Beleza, Eles encontram mesmo o Ludo Bagman, mas não, ele tá atordoado só porque, mano, simplesmente a marca negra apareceu no céu, mó correria, tipo, pô, mó pânico ali, é só por isso que ele tá atordoado, não tá sob a maldição Impérios, não. Faz até um pouco de sentido, né, pensar que ele estava, porque ele tava, né, era parte da organização ali e tal, mas ele só era meio maluco mesmo. Não tava sob a maldição Impérios, não. Ana Ju falou o seguinte: Oi, Caco, tudo bem? Tudo bem, e você? Queria saber sua opinião em relação a como Hogwarts se adaptou à tecnologia hoje em dia. Eles pararam de usar carta e usam Wi-Fi? Levam um celular e laptop pra escola, era permitido. Os alunos usam chat GPT? Não, cara. Isso não aconteceu em Hogwarts. Tecnologia não funciona em Hogwarts. Essas tecnologias não funcionam. Mesmo com o avanço, os bruxos têm magia. Eles não precisam dessas tecnologias. Elas são completamente irrelevantes pra eles, sabe? Talvez nascidos trouxas que são inseridos num começo de vida ali nessa realidade podem até ter rede social, celular e tudo, mas em Hogwarts não funciona. Em Hogwarts não seria muito útil ali, né? Então eles não podem levar isso pra Hogwarts, não funciona, os feitiços interferem na tecnologia e eles sinceramente acham que pros bruxos não faz diferença. Pô, cara, eles têm coisas que voam, vassouras, eles podem se comunicar através de lareira só colocando a cabeça no fogo, sabe? Tipo, o que é um celular, sabe? O que é um chat GPT pra eles, enquanto eles têm inúmeras coisas pra estudar ali e podem fazer diversas coisas acontecer. Para, que vida merda que é a dos trouxas, cara, comparada com a dos bruxos. Gui Gomes, e aí, Caco? Sou muito seu fã, valeu, mano. Apesar de começar a assistir seu canal ano passado. Não tem problema, fã é fã. Mas enfim, minha pergunta é, um casal de animagos na forma animal consegue engravidar? Se sim, o filho nasce um humano ou um animal? Perguntinha criativa, né? Cara, eu acho que se os dois cruzarem na forma animal, tem grandes chances de nascerem na forma animal. Porque, usando de exemplo lobisomens, a gente sabe que os lobisomens, o que é muito raro de acontecer, tá?
Se lobisomem, tanto fêmea, o lobisomem fêmea e macho, acasalarem na lua cheia enquanto eles estão transformados, vai nascer, a mulher vai dar à luz a uma ninhada de lobos. Lobos, não são lobisomens não, lobos inteligentes, muito mais inteligentes do que o comum, não são agressivos como lobisomens, tá? E inclusive tem uma ninhada dessa que foi solta na floresta com a permissão do Dumbledore, na Floresta Proibida. Por isso que tem o boato de ter lobisomens na floresta de Hogwarts. Não faz sentido ter lobisomem, né? Porque o lobisomem, ele é na maior parte do tempo um humano. Não vive humano ali dentro da floresta, né? De qualquer forma, baseando-se nisso, talvez na forma animago também seja possível. Mas essas perguntas, hein? Gabriel Den. Salve, Caco, parabéns por manter vivo as discussões de Harry Potter, principalmente eu que não tenho muitos amigos pra discutir. Ô, cara, não, tamo aqui, tamo junto, mano. Vamos aqui, se junta com nós que nós discute. Segundo, se em Harry Potter 1, Dumbledore desejasse uma sala precisa que nunca mais pudesse ser encontrada pra Pedra Filosofal, daria certo? Cara, é uma pergunta de um campo hipotético muito grande, né? Eu acho que não, porque a sala precisa, ela sempre aparece ali, né, pra quem descobre ela, e ela vai dar um jeito. De alguma forma, se alguém desejar achar alguma coisa que tá escondida ali, talvez possa encontrar, sabe? Então eu não acho que daria certo, não. Porque igual o Voldemort, ele tenta esconder o Horcrux lá, acha que ninguém ia encontrar e o Harry simplesmente encontra, sabe? Então, eu acho que não. Eu acho que não funcionaria. Eu acho, tá? Augustus, salve Caco. Augustus Rookwood. Salve, Caco! Vendo seus quadros de erros e de coisas que não fazem sentido, você acha que seria bacana eles consertarem alguns desses pontos na série? Ou tem que ser fiel até nos erros? Valeu, abraços na família. Cara, acho que tem coisa que... tem errinho ali que é muito bobo, que não faz diferença na história. Mas tem coisas que seria legal se eles consertassem. Por exemplo, esse que eu falo da Tonks, que acontece aqui, né, no 5º livro, dela usar magia ali e tal. Ou então eles darem um jeito de explicar isso, sabe? Acho que seria legal sim, alguns, não todos. Felipe. Olá, Caco, tudo bem com você? Caco, eu tenho duas perguntas pra você, meu amigo. Em Harry Potter e a Pedra Filosofal, aqueles dois times de quadribol que mostram lá no Beco Diagonal, seriam os times que mostram em Cálice de Fogo, na Copa? A segunda pergunta é, por que a cicatriz do Harry dói só quando ele está em Hogwarts? Cara, não, aqueles times lá, se eu não me engano, um é o Chudley Cannons, que é laranja o uniforme, o outro, se eu não me engano, é verde, não é? Eu não lembro de cabeça agora se é verde aqueles dois uniformes. Deixa eu ver aqui. Isso, um é laranja, é o do Chudley Cannons, e esse verde listrado aqui, eu acho que pode ser o uniforme daquele que tem o trevo. Qual que é o nome, mano? Peraí. Acho que é Kentucky, não sei. Não é Kentucky. Que Kentucky? Nada a ver. Eu acho que é o uniforme do Kenmare Kestrels. Eu acho que é. O do Chudley Cannons é o laranja. Então não tem como. Mas eu acho que esse que aparece no filme, listradinho aqui, é justamente esse. Kenmare Kestrels. Eu acho, tá? Eu acho. Você vê que tem até as flâmulas nessa parte do filme ali. Tem as flâmulas ali de quadribol. Quer ver? Tem Montrose Magpies. Quer ver? Olha só. Tem Poudamare United, Montrose Magpies e Chudley Cannons. É Chudley Cannons? Não. Não, Ballycastle Bats, que são as 3 flâmulas que tem ali. Aí o uniforme é de Chudley Cannons, isso mesmo. E o outro é do Kenmare Kestrels. São times da Liga Britânica de quadribol. Os times que aparecem em Cálice de Fogo, na Copa, são as seleções da Irlanda e da Bulgária. Beleza? Agora, por que a cicatriz do Harry dói só quando ele tá em Hogwarts? Na realidade, ela dói quando tem alguma coisa, quando o Voldemort tá irritado, tá com raiva, tá sentindo alguma... ou até empolgado e tal, o Harry sente a cicatriz. Beleza? Não é necessário. Coincide dele estar em Hogwarts na maioria das vezes, beleza? Mas não é só em Hogwarts. Edu Gesla. Fala, Caco, beleza? Voldemort queria fazer com os artefatos dos fundadores, mas não conseguiu a espada de Gryffindor. Mas a gente esquece do chapéu seletor. O que aconteceria caso o mesmo fosse feito de Horcrux? Será que ia ter alguma influência na seleção das casas? Imagina, só Sonserina. Sonserina. Cara, eu acho que o chapéu o Voldemort não escolheria o chapéu pra ser Horcrux. Mas, se ele utilizasse, né, se ele conseguisse transformar em Horcrux, talvez pudesse influenciar de alguma forma, assim, principalmente o chapéu, que é um artefato com uma magia muito específica ali, né, muito senciente e tal, né, então talvez afetasse sim, como eu não sei. Souza Black,
Os senhores Aluado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas apresentam duas perguntas aqui. O que o Newt foi fazer em Hogwarts quando foi flagrado no mapa do Maroto e o quando a Nagini foi pro castelo, ela aparecia no mapa? Bom, aquilo o Newt estando no castelo no mapa do Maroto é só um easter egg mesmo, nos filmes, mas eu gosto de imaginar que ele pode ter ido lá pra conversar com Dumbledore, pra tentar ajudar no caso do hipogrifo, seria muito legal, né? Isso é uma coisa que eu gosto de imaginar, não quer dizer que aconteceu. Se ela apareceria no mapa, bom, talvez apareça, não sei, porque se o Rabicho, o Pedro Pettigrew, né, que era um animago transformado, aparecia, o nome aparecia, ela que um dia já foi um ser humano e agora era uma serpente, talvez aparecesse. Talvez, não estou dando certeza. Mas eu acho que lá em Relíquias da Morte, quando eles pegam o mapa pra ver, não tem o nome da Nagini ali não, né? Se bem que não tinha começado ainda a invasão. Tinha, quando Hermione e Ron vão pra Câmara Secreta, eles usam o mapa do Maroto pra isso, então não menciona nada do nome da Nagini ali. Então, fiquem abertos. Edu Henrique, tá acabando a bateria da câmera, tá com 98 minutos de gravação, eu tô tentando fazer o máximo pra ler as perguntas aqui, então vamos lá. Edu Henrique, Crabbe e Goyle nunca se lembraram de nada após eles acordarem do sono em Câmara Secreta? E o Malfoy nunca descobriu porque eles se comportaram diferente? O Crabbe e o Goyle eram dois tapados, então acho que eles nem devem ter entendido o que aconteceu com eles ali. E acho que o Malfoy também era tão prepotente, tão arrogante, que ele não estranhou aquilo, sabe? Não foi uma coisa tipo, nossa, nunca... Acho que ele pensa que nunca que o Harry e o Ron seriam capazes de enganar ele daquele jeito, sabe? Real Luiz, Caco, beleza? Beleza. Por que o Hagrid não fez uma nova varinha depois que teve seu nome limpo? Cara, essa pergunta é muito boa. Só que, assim, a varinha dele já estava escondida no guarda-chuva ali, ele já conseguia usar, então acho que ele simplesmente não fez outra por isso. Dandy Nemo. Caco, qual sua opinião pessoal sobre Bartol Crouch Jr.? Ele me parece muito OP. Senti que ele era um comensal mais útil, versátil e mais completo como bruxo porque ele fez coisas que ninguém mais era capaz. Se eu fosse o Voldemort, eu temeria o desenvolvimento dele. Sou fanboy, desculpa, abração. O Bartol Crouch Jr. era embaçado mesmo, eu concordo com você. Ele era um comensal muito completo e era bem perigoso, então ele era, assim, muito capaz, talvez não de superar o Voldemort ali, porque o Voldemort era meio insano, né? Mas eu acho que ele era um grande comensal mesmo, ele era bem completo. Diego Duarte 6339. Caco, se o Voldemort é descendente dos Peverell, herdou a Pedra da Ressurreição, e o Harry também herdou a Capa da Invisibilidade, então Harry e Voldemort têm um grau de parentesco distante, não? Vamos levar pro ratinho fazer DNA. Brincadeira. Sim, o Voldemort e o Harry têm um parentesco distante, sim. O Harry descende do Ignotus Peverell, parte da linhagem do Harry, e o Voldemort, parte da linhagem dele, descende do Cadmus Peverell, junto com a família de Slytherin. Então eles têm esse parentesco distante, sim. O Real Luiz mandou outra pergunta. Fala, Caco, beleza? Trabalho na assistência social, passei um tempo com crianças problemáticas. E a atitude do Dumbledore em relação ao Voldemort é como se ele estivesse bichado desde o início. Você acha que o Riddle não teria se tornado o que é se o Dumbledore fosse mais gentil? Cara, não, porque, claro, tudo muda, né? Tudo pode mudar o comportamento de alguém. Mas o lance com o Voldemort não é que o Dumbledore destratava ele. O Dumbledore percebeu o jeito dele ali logo no primeiro contato e ficou de olho nele. O Dumbledore não destratava ele, não maltratava ele, só não deixava se enganar por ele. O Tom Riddle era super querido na escola por vários professores, tanto que ele enganou todos eles. Mas o Dumbledore não foi negligente com ele, não tratou ele mal, nem nada do tipo. Só ficou meio de olho nele ali, sabe? E o Tom Riddle, ligeiro como era, sabia que ele não podia enganar o Dumbledore. Então, por isso que ele teme o Dumbledore, sabe? Então, nesse caso, eu acho que não. Nesse caso, eu acho que não teria sido tão diferente, não. Caroline Camargo. Oi, Caco. Adoro o seu trabalho e acompanhar sua família. Obrigado pelo carinho. Fiquei com dúvida no livro Ordem da Fênix, quando Hagrid vai até os gigantes e resgata o irmão dele. Ele diz que não podia usar magia nesse retorno. Mas, se ele foi inocentado em Câmara Secreta, ele não poderia voltar a usar a varinha? Então, essa coisa do Hagrid é meio confusa mesmo, porque ele é de fato inocentado em Câmara Secreta, sabe? É provado que ele não estava por trás dos ataques. Agora, eu não sei se é provado a inocência dele lá no caso de quando ele foi expulso. Deveria ser, isso é um ponto, deveria ser. Eu não sei se isso é provado, sabe? Tipo assim, olha, não tem nada a ver, não foi o Hagrid dessa vez e não foi o Hagrid antes. Isso deveria ter acontecido, né? Porque aí ele poderia voltar a usar magia. Ou então, se ele, sei lá, por ter sido expulso, mesmo tendo sido injustiça,
não podia realizar magia porque foi expulso muito cedo e agora não podia mesmo. Enfim, já tinha passado muitos anos. Ou ele precisaria fazer algum método de supletivo, de recuperar ali, sabe? Eu acho que o ideal seria, sinceramente, ele, assim que foi comprovada a inocência dele, lá de quando ele foi expulso, ele tinha que pelo menos ou ser indenizado pelo Ministério da Magia. Acho que ele deveria ter sido indenizado pelo Ministério da Magia, sim, e deveria ter tido o direito a completar os seus estudos. Eu acho que isso deveria ter acontecido com ele, sabe? Deveria. Mas não aconteceu. Não aconteceu. Se bem que como ele manteve a varinha escondida ali e tal, eu acho que o Dumbledore ensinou umas paradas pra ele meio paralelo. Eu consigo imaginar o Dumbledore fazendo isso. Isso é um achismo, tá? E ali, na situação que ele fala, a gente tava sendo vigiado e tal, eu acho que ele é muito mais pelo fato de um cuidado pra não... Como ele sabia que, né, o Ministério tava perseguindo todos ali que eram relacionados ao Dumbledore. Então eu acho que ali é mais uma precaução dele, sabe? Tipo assim, não posso usar magia. Vocês sabem que eu não posso usar magia. Então meio que uma precaução, porque de fato ele foi inocentado. No segundo livro fica provado que não foi ele que fez, né? Agora, ele consegue o cargo de professor, inclusive, e ele fala, né, ele fala, graças a vocês, pro Harry, pro Ron e pra Hermione, no início de Prisioneiro de Azkaban ali, no início do primeiro ano letivo, ele fala, graças a vocês que conseguiram provar e tal, né? Então ele deveria, sim, ter a permissão de usar feitiço, deveria. Então, nessa parte, não sei, volto a dizer, não sei se é porque ele estava especificamente sendo vigiado e perseguido ali pelos agentes do Ministério, que ele e a Madame Maxime evitam usar magia e tal, ou se é ele mesmo por ter sido expulso, sabe? Enfim. João Luiz. Fala, Caco, beleza? Beleza, e você? Tenho uma dúvida que lembro que comentava em todos os seus vídeos há uns 6, 7 anos atrás. KKK. Um bruxo consegue usar o Avada Kedavra em si mesmo? Olha só, você comentava isso há uns 6, 7 anos, eu lembro, direto tinha essa pergunta e era sua, né? Eu sempre evitei falar sobre esse tema porque, não é um tema legal e a gente não sabe, quem tá assistindo a gente passa por diversas situações na vida, né? Então é um tema que eu sempre tive muito cuidado e nunca quis mencionar, assim, nunca quis me aprofundar. Então, assim, a gente não tem informações sobre, sabe? A gente não tem informações sobre se é possível, mas, bom, é um feitiço que tira a vida de alguém, então talvez ele possa ser usado contra a própria pessoa. E pra você que tá passando por momentos muito difíceis, pra você que sente o peso do mundo e acha que não tem saída, ligue pro Centro de Valorização à Vida. É um serviço 24 horas, 7 dias por semana, que vai ter pessoas pra falar com você, pra te ouvir. Você não tá sozinho, lembre-se disso. Busque ajuda, não tenha vergonha, não ache que você está atrapalhando a vida das outras pessoas, não está. Busque ajuda, beleza? O número é 188, como eu disse, são 24 horas, 7 dias por semana. Pode ligar que você vai ser atendido. A próxima é do Jean R. Olá, Caco. Parabéns pelo canal. Muito obrigado. Se Fred e George estão no mesmo ponteiro do relógio dos Weasley, como ficaria se apenas um dos dois estivesse em perigo mortal? Olha só, que pergunta interessante, né? Cara, se eu não me engano, o lance do ponteiro do Fred e do George estar junto é uma coisa do filme, tá? Não é do livro. No livro são 9 ponteiros, um pra cada filho. Pelo que eu me lembro. Aqui, ó. A senhora Weasley olhou para o relógio de carrilhão a um canto da sala. Harry gostava desse relógio. Era completamente inútil se alguém queria saber as horas, mas para as outras coisas era muito informativo. Tinha 9 ponteiros dourados e em cada um estava gravado o nome de um Weasley. Não havia números no mostrador, mas o local onde cada membro da família poderia estar. Então são 9 ponteiros mesmo, um para cada. Isso tá ali em Cálice de Fogo, tá? No livro Cálice de Fogo, quando ele é descrito novamente, que a senhora Weasley tá olhando ali pro relógio. Beleza? Então são 9 ponteiros mesmo no livro. No filme aparece os dois em um só. Victor, que não é o Krum. Fala, Caco, beleza? Tenho dúvidas com relação ao patrono. Ele pode ser uma criatura mágica? Se sim, pode ser uma criatura maligna, tipo basilisco? Caso o bruxo tenha uma ligação com ela? Pode ser humano, visto que pra biologia o homem é um animal? Pode ser extinto, tipo Dodô? A sua pergunta é muito legal. E sim, podem ser criaturas mágicas, embora sejam raras.
no teste ali do Pottermore que as pessoas fazem, tem dragão, tem testralho de patrono. O patrono do Dumbledore é uma fênix, então pode sim ser criatura mágica. Criatura extinta, eu acho que talvez também possa. Agora, ser humano eu acho que não. Mesmo que seja visto biologicamente como um animal, eu acho que não, tá? Não tem nenhuma informação sobre. Nox2187. E aí, Caco, beleza? Beleza, e você? O que aconteceria se alguém atravessasse o véu do Ministério da Magia, tivesse assuntos inacabados e medo da morte? Ele iria para o além-vida ou se tornaria um fantasma? E se um fantasma atravessasse, ele poderia falar o que tem do outro lado ou ficaria preso? Bom, cara, isso é completamente hipotético, tá? A gente não tem nenhuma informação. Mas o que eu acho que aconteça, sim, a pessoa que passar do véu da morte e ela tiver que virar fantasma, ela vai virar fantasma. Não quer dizer que ela vá saber o que tem do outro lado, entendeu? Porque o fantasma, ele não conhece o que é a morte. A impressão fica pra trás, né? A impressão dele do que ele foi em vida fica pra trás. E um fantasma, se passa do véu, eu acredito que não tem outro lado pra ele. Ele vai passar e ele vai sair do outro lado, que é o lado visível pra todos que estão na sala. Tipo, o véu, né? Tem o arco, que é o véu. E aí quem passa vivo, morre. Mas quem já tá morto e passa, vai atravessar pro outro lado ali, não vai necessariamente pro outro lado, pro além-vida. Isso eu acho, tá? Eu acho, não sei. Mel Demarque. Ei, Caco, tudo bem? Tudo bem, e você? Estou bem também. E tenho dúvidas sobre a Ordem da Fênix. Por que a senhora Weasley usou o Fadcida nas fadas mordentes em vez do feitiço Imóbilos como Hermione em Câmara Secreta? E como Remus bebeu nos cálices de prata da família Black sendo um lobisomem? Adoro seu canal. Primeiro, prata não tem nenhum perigo pra lobisomens no mundo de Harry Potter. Inclusive, pra fechar a ferida causada por lobisomem é preciso de uma mistura de pó de prata com dítano. Faz bem, pelo contrário. Sobre por que ela usou Fadcida, porque tinha o produto e ela quis usar, na verdade, né? Não é porque a Hermione usou o Imóbilos que todo mundo na saga tem que usar. Aquilo foi uma abordagem da Hermione. Ela usou o feitiço Imóbilo nos Diabretes e acabou. Agora, a senhora Weasley tinha Fadcida, usava Fadcida. Sinceramente, não tem motivo muito assim, nossa, do porquê. Simplesmente escolhas diferentes. Josué Santos. Olá, Caco, tudo bem? Tudo bem, e você? Acompanho o seu canal há anos e essa é a minha segunda pergunta aqui. Muito obrigado. Quanto tempo dura a Maldição Império? Ela tem um limite de tempo? Um alvo atingido por ela pode ser controlado pelo resto da vida ou ela tem uma data de validade? Tem como quebrar essa maldição? Essa pergunta é muito legal, cara, porque a gente consegue ver que o Harry tem uma resistência maior ali à Maldição Império. Durante as aulas no Cálice de Fogo, ele consegue resistir. E no próprio cemitério ele também consegue resistir quando o Voldemort lança a maldição nele. Agora, isso também pode acontecer. Não quer dizer que o feitiço tenha um prazo de validade, mas a pessoa que tá sob a maldição, ela pode começar a resistir, depende muito dos dois fatores, tanto do lançador quanto da pessoa que tá dominada, sabe? Se a pessoa consegue começar a resistir ali, o tanto de força que ela tem ali pra resistir aquilo, ela vai conseguir sair de alguma forma da maldição, mas não é fácil, tá? Isso acontece com o Bartol Crouch Sr., por exemplo. Ele consegue escapar, só que ele já tá completamente confuso, completamente abublé de tanto tempo que ele ficou ali sob a maldição. Matheus Souza. Olá, você sabe me dizer qual foi o objeto que Herpo Sujo utilizou para armazenar parte de sua alma? Um anel, um colar? Meu amigo, não sei te dizer, não tem resposta. Infelizmente, não sei, não consigo te responder. Márcio de Assis. E aí, Caco, tudo tranquilo? Acompanho o seu canal há anos e é simplesmente fantástico o seu trabalho. Muito obrigado. A pergunta é a seguinte: após a Batalha de Hogwarts, todos os bruxos, principalmente o Trio de Ouro, foram condecorados com a Ordem de Merlin? Sempre tive essa dúvida. Olha, eu não sei se todos os bruxos, mas eu sei que a Minerva McGonagall, por exemplo, tem a Ordem de Merlin. Eu acho que o trio também tem. Deixa eu confirmar. Ó, a gente sabe que o Lupin recebeu póstumamente, a Minerva recebeu, mas não tem confirmação de que o Harry recebeu. A gente sabe que eles foram homenageados nas figurinhas do Sapo de Chocolate. O Ron, o Harry e a Hermione. É isso mesmo. O Harry, o Ron e a Hermione é em aberto, se eles receberam. Provavelmente devem ter recebido, mas não tem confirmação, tá? O que sabe é que eles estão nas figurinhas dos Sapos de Chocolate. Rafa 16 Vieira. Fala, Caco, tudo certo? Tudo e você? Primeiro queria dizer que foi muito feliz te ver na Comic Con 2024. Obrigado pelo carinho. No quadribol, o pomo acaba o jogo. Existem outras formas de acabar ou realmente só com o pomo? Se não, há registro de jogo mais longo? Cara, dá pra acabar o jogo sem o pomo, desde que os capitães cheguem num acordo, ou depende de qual campeonato é. Por exemplo, nas classificatórias das Copas do Mundo, os primeiros jogos ali tem 4 horas somente. Então, acontece de não pegar o pomo de ouro, de não ter pomo de ouro sendo pego. E aí, vence o time, em caso de empate,
no final ali, em caso de empate, o jogo pode acabar empatado, mas o final, a classificação ali, ela vai ser resolvida se tiver empate de pontos, o time que apanhou mais pomos, ou se tiver empate também de apanhadas, é o time que teve as apanhadas mais rápidas. É o time, no caso, a seleção, né? Agora, em outros campeonatos que não são Copa do Mundo, os capitães podem decidir finalizar a partida. Tipo, eles decidem finalizar, se tiver, assim, é muito difícil eles quererem finalizar, porque eles querem ganhar, mas se tiver empatado, eles podem decidir finalizar a partida, entendeu? Então, dessa forma pode acontecer. E o registro do jogo mais longo é o que teve 3 meses, acho que 3 meses, tem até uma carta de Harry Potter TCG, que é a partida de 3 meses, que é a mais longa que teve. Camila Petruccelli. Fala, Caco, tudo bem? Tudo bem, e você? Adoro o seu trabalho. Parabéns. Obrigado. Por que a Ordem da Fênix se esforçou tanto para impedir que Voldemort tivesse acesso à profecia? Saber o conteúdo completo faria diferença? Sinto que o Arthur acabou arriscando a vida sem necessidade no departamento. Não, pô, fazia diferença. O Voldemort queria porque queria saber da profecia para entender ela completa ali e ver o que ele deixou passar e por que aquilo era tão importante, né? Mas só que depois que quebra, ele meio que desencana. Ele fala assim, pô, quebrou, mano. Quebrou, já era, ferrou, vamos ter que buscar outros meios, sabe? Tanto que ele fica fissurado no lance de varinha das varinhas e meio que deixa esse lance da profecia de lado depois, né? Pra ele era importante, sim. Então, todo o avanço que ele tivesse de informações ali em relação ao Harry era algo que tinha que ser realmente frustrado, então a Ordem da Fênix se esforçou pra isso. A próxima pergunta é do João Matheus. Fala, Caco, 2 dúvidas. O Snape em sua fase adulta tinha algum certo contato com a Lilian? Talvez ele amasse mais as memórias com ela do que ela própria, já que as pessoas mudam. Dolores conhecia Voldemort e Bellatrix pessoalmente? Dolores não, tá? Dolores, ela era preconceituosa e ruim mesmo. Ela era daquele jeito que ela era um poço de preconceito. Então você vê que ela era tão preconceituosa que ela se alinhava ao Voldemort, mesmo sem ser seguidora dele. E sobre o Snape em sua fase adulta ter contato com a Lilian, provavelmente não, cara, porque a Lilian, depois que ele xingou ela de sangue ruim, ela cortou completamente a relação com ele, não aceitou o perdão dele. Então não tinha contato. Pelo menos na história é o que a gente sabe, né? Malice Rodrigues. Oi, Caco. Obrigado pela oportunidade de mandar perguntas. Que isso, eu que agradeço por você mandar. Vimos que a magia dos elfos é diferente quando o monstro escapou da caverna, pois Régulo o mandou voltar. Se um bruxo lançar uma maldição imperdoável sobre um elfo e seu dono ordenar ele a resistir, ele conseguiria? Olha, eu acho que são coisas diferentes, né? Ele sair de um local onde é protegido de aparatação pra bruxos e acabar burlando isso por ser elfo do que resistir a uma maldição, né? Ele pode tentar resistir, sim. Ele vai conseguir? É outra história. Você não vai resistir a uma maldição da morte. Não tem como. A maldição Cruciatus vai mandar resistir? Ele vai sentir a dor. Não é que ele resistir vai anular o efeito do feitiço. Ele pode tentar pela ordem, mas não sei se vai conseguir. Daniel Filho. Por que a Horcrux do diário era tão diferente das outras? Ela pode persuadir. Você sabe se foi usado algum outro feitiço fora no diário? Cara, é que o diário ele não é só a Horcrux que tá ali, né? Ele é encantado justamente, ele já era encantado pra persuadir e tal, e tem contém as memórias do Tom Riddle ali, né? Então, além disso, tem a Horcrux. Então é a junção das duas coisas. Mas o diário tem também um grande peso por ser Horcrux, né? Não é só o feitiço de persuasão que tem, não. Emily Rayane, o que aconteceu com a casa que Sirius deu ao Harry? Ele vendeu ou fez outra coisa? Olha, a gente não tem informação oficial sobre isso, tá? O Harry não queria aquela casa. Ele não tinha nenhuma boa lembrança daquela casa, justamente porque o Sirius se sentia enclausurado ali, porque o Sirius não teve uma boa infância ali. Então, quando ele herda a casa, ele até fala que eles poderiam continuar usando como sede da ordem, que ele não queria, né? E o Dumbledore fala que não dava pra usar, enfim, porque tinha lá os motivos de não dar pra usar. Mas sabendo que o Harry não ligava a mínima pra aquilo e ele tinha dinheiro, então provavelmente, sei lá o que aconteceu, cara. Ele deve ter deixado pra lá aquela casa. Cadu Brás. Fala, Caco, sigo seu canal há muitos anos e você me fez querer ler Harry Potter depois de adulto e foi a melhor coisa que fiz. Oh, que legal, cara. Fico feliz em ler isso daqui, tá? Minha pergunta é, será que o mundo bruxo se inspira em criaturas mágicas pra criar e desenvolver feitiços como elfos, fênixes, testralhos? Cara, é uma pergunta legal e, assim, talvez eles se inspirem, tá? A gente não tem nenhuma menção a isso oficialmente, mas quem sabe? Eles podem fazer sim. Tem várias criaturas que têm propriedades mágicas muito interessantes, né? Acredito que assim como existem bruxos que estudam os animais, o modo de vida deles e as suas propriedades, também tem bruxos que devem estudar isso pra aplicar em alguns campos da magia. Isso faria muito sentido, sim. Matheus Emídio.
Você acha que a mãe do Harry usou magia ancestral pra proteger o Harry, assim como existe em Hogwarts Legacy? Olha, é fato que a Lilian usou uma magia antiga. A magia ancestral de Hogwarts Legacy, não sei se foi necessariamente essa, né? A gente sabe que Hogwarts Legacy tem essa magia ancestral, mas é um tipo de magia ancestral. O protagonista tem o dom de ver rastros dessa magia ancestral. Não quer dizer que a magia que a Lilian usou seja aquela, entende? Ela fez um sacrifício, que é uma magia antiga, enfim, mas não necessariamente aquela. A Aline Pires. Poderia o Harry ter virado um obscurial porque os tios não gostavam de magia? Acho que não. Porque o principal do obscurial é ele saber o que é a magia e querer reprimir isso. O Harry não sabia, ele não fazia ideia ele não fazia ideia de que ele era bruxo, ele não tentava fugir disso e esconder isso, porque ele nem sabia o que era. Ele sabia que acontecia coisas estranhas com ele, mas até então, ok. Era um mistério pra ele realmente não fazia ideia, mas reprimir a ponto de ter um obscuros dentro dele, não. Ana Vieira. Oi, Caco, tudo bem? Tudo bem, e você? Sempre tive essa dúvida. Como o lobisomem sai da aparência de humano normal, como Lupin, pra aparência mais animalesca como Greyback? Obrigado por manter o mundo bruxo sempre vivo para todos nós. Amo seu trabalho. Muito obrigado pelo carinho. Nossa, eu tô praticamente no chão com essa cadeira já. Muito obrigado pelo carinho. O Greyback, ele não ataca só na lua cheia, ele ataca quando ele não tá transformado em lobisomem, pelo prazer de atacar, sabe? Então ele vai criando, quanto mais ele deixa a animosidade tomar conta dele, mais ele vai ficando daquele jeito. E a nossa última pergunta, finalmente, é da Gigi Lovegood. Fala, Caco, me perdoe se a pergunta for repetida. Ah, não vou perdoar. É inédito ter uma pergunta repetida no Papo Furado. Não, nunca aconteceu, não vai ser agora. Maratonei os papos furados e não vi nada. Exemplo, fiz uma poção polissuco. Servi o copo no balcão e meu gato acabou tomando, antes de eu poder impedir. Pode ocorrer algo inverso com a Hermione? Ou no máximo ele passaria mal? Olha, eu acho que seu gato ia passar bem mal, viu? Porque a poção polissuco, ela não funciona. Ela só funciona em seres humanos, aliás. Por isso que dá errado ali com a Hermione quando ela coloca o pelo do gato, né? E dá aquele chablau lá. Mas eu não sei se o gato ficaria meio com a aparência quase humana ali, meio distorcido. Eu acho que ele ia passar mal mesmo. Mas não sei, né? A gente não tem ideia disso acontecer. Nunca foi abordado esse lado, essa perspectiva. Então é isso, meus bruxos. Esse foi mais um Papo Furado especial de 100 perguntas. Se você mandou a sua pergunta, fique tranquilo. Ela uma hora vai aparecer aqui. Ó, você viu que essas daqui, a maioria ali vem de 2024, do finalzinho de 2024, comecinho de 2025, meus amigos. Então assim, tem muita pergunta ainda para ser respondida, tá? E lembrem-se, as perguntas repetidas que são muito perto do episódio, não tem jeito, elas vão pro fundo, mesmo que elas tenham sido feitas antes. Nesse episódio aqui, tinham várias perguntas mais recentes que eram repetidas. Tipo, que no episódio passado de Papo Furado de 100 perguntas, teve a pergunta. Não tem como eu repetir essa pergunta num episódio seguido. Então, meus amigos, ela vai pro fundo, beleza? Por isso que eu recomendo, assista aos episódios antes de mandar sua pergunta pra você não ficar esperando muito tempo por ela. Mas se você não se importa e quiser esperar, então, aí é com você. Ah, só um detalhe, galera. Eu preciso lembrar vocês que apesar do público deste canal ser os fãs de Harry Potter que cresceram com a obra e hoje já ser adulto, também tem muita criança que assiste aqui, até porque tem fãs de Harry Potter que já são pais, como eu, por exemplo, e assistem com os filhos. Então tem algumas perguntinhas bem, assim, mais capciosas que vocês fazem que eu não consigo colocar no episódio. Então saiba que se você mandar uma pergunta e ela for ali mais pesadinha, ela não vai aparecer, tá, galera? Simplesmente não vai aparecer. Peço desculpas por isso, mas em respeito ao público que assiste ao Caldeirão Furado, beleza? Tem criança aqui que assiste também. Então é isso, este é um canal family friendly. A gente se vê no próximo episódio aqui do Caldeirão Furado e até lá, mal feito feito.